Olá a todos, estamos aqui com mais um projeto da Oficina da Aprovação. Já quero agradecer a toda a equipe que me deu esta oportunidade de poder trazer para você que está no mundo dos concursos, você que está estudando para vestibulares, provas em geral, tá? Em poder trazer conhecimento e experiência, e essa vivência com certeza vai te ajudar a ir para um nível mais acima, tá? Estamos trazendo aqui como a nossa primeira convidada do podcast da Oficina da Aprovação, Fernanda Borges Keide. A Fernanda, ela é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já foi analista tributária da Receita Federal, teve uma carreira de muito brilho na iniciativa privada, né? É mestranda, tem formação na área de direito, tem formação na área de administração, e hoje ela vem trazer para a gente toda a sua experiência, bagagem e também um viés muito humanístico, que é o projeto dela, que ela vai falar da Brigada de Saúde Mental. Boa noite, Fernanda. Se apresente para o pessoal, fale um pouco mais da sua vivência de concurso público. Vamos bater papo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui inaugurando esse projeto da Oficina da Aprovação. Muito feliz de fazer parte desse projeto hoje, nessa inauguração. E é um prazer falar sobre esse assunto, sobre esse tema, falar sobre a minha preparação para concurso, sobre como foi toda essa minha trajetória até chegar nos dias de hoje. E eu agradeço imensamente, Jefferson. Ótimo. A primeira pergunta que todo mundo quer saber: por que você decidiu estudar para concurso? Olha, pela minha mãe, né? A primeira resposta que me vem na cabeça é pela minha mãe. Eu tinha um sonho de iniciativa privada. Eu queria ser uma grande executiva de um banco, de uma instituição financeira. E fiz faculdade de administração pensando nisso. Mas, durante a faculdade, eu comecei a fazer alguns estágios e também alguns trabalhos que eu consegui, não mais como estagiária, mas como analista tributária, dentro da iniciativa privada, sempre voltado para a área contábil e tributária. E aquilo me enchia os olhos. E a minha mãe, eu sou de uma família materna de pessoas, servidores públicos. Minha mãe, professora, meu tio, servidor da Câmara Municipal em São Paulo. Então, eu já tinha um histórico familiar. E minha mãe acreditava muito que o serviço público é o que garantiria estabilidade financeira, segurança. Meu pai foi empresário por muitos anos, e em algum momento as coisas não deram muito certo para ele. Então minha mãe dizia: Fernanda, iniciativa é privada, isso não vai te levar em lugar nenhum. Você vai ver só, quando você chegar com 50 anos, você vai ser mandado embora e nunca mais você vai arrumar emprego. Então ela foi plantando essa semente na minha cabeça. E, de fato, eu precisei vivenciar a iniciativa privada por uns bons anos para eu entender que eu também não queria o que a iniciativa privada oferecia para mim. Então, eu resolvi fazer uma mudança do setor privado para o setor público. Você pode compartilhar com o nosso público alguma experiência que fez você falar: putz, eu acho que minha mãe está certa em me direcionar para concurso? Nossa, posso. Tem várias, né? Mas... Não, pode contar aí, o pessoal quer saber. Tiveram muitas experiências, assim, né? Eu trabalhava em instituição financeira. E na instituição, quando a gente trabalhava, a gente estava numa época de compra de uma instituição financeira por outra. Então, aquilo causava muita instabilidade para os funcionários, né? Porque quando uma empresa, como um banco era comprado por outro, existiam duas áreas tributárias nos dois bancos, uma seria eliminada, né? Então a gente ficava muito inseguro com isso. E eu lembro de falas assim: nossa, vou tirar férias. Será que quando eu voltar de férias a minha mesa ainda vai estar aqui? Será que não vai ter alguém sentado no meu lugar quando eu voltar de férias? Mulheres, o medo de engravidar, ficar fora por 4 meses, na época eram 120 dias de licença maternidade, e quando voltar não ter mais o lugar ali. E acontecia muito, a gente presenciava muito isso. Eu tive grandes colegas de trabalho que de fato aconteceu esse tipo de coisa.
Então, tudo isso foi me causando. Aí me falaram assim, uma amiga minha falou assim, Fernanda, é o seguinte, instituição financeira é muito complicado, né? Você não vai ter vida na instituição financeira. Procura um outro ramo na iniciativa privada, de repente, o ramo das indústrias. E eu fiz isso, né? Falei, não, eu vou mudar, então, eu vou sair de uma instituição financeira e vou procurar uma indústria. E de fato fui, fiz uma mudança. Era mesmo setor, era o setor também tributário que eu trabalhava. E aí eu lembro que eu comecei, primeira semana trabalhando, eu morava em Cotia e trabalhava em Alphaville. Meus pais moravam em Cotia, então eu fui morar com eles de novo, depois de um tempo que eu já morava sozinha, eu voltei a morar com eles. Meus pais moravam numa chácara. E aí, assim, primeira semana de trabalho, primeiro dia de trabalho, eu chego 4 horas da tarde em casa, 4h30. E aí eu fui nadar. Eu falei, nossa, agora eu consegui a vida que eu pedi. E minha mãe chegou e falou: Nossa, que maravilha esse seu emprego, você consegue chegar cedo e nadar. Eu falei: Pois é, mãe, você viu? Eu estava perdendo tempo em bancos. Ela falou: Passou o segundo dia, eu já não consegui chegar tão cedo, o terceiro dia eu não consegui. Bom, chegou na quinta-feira, uma colega minha falou assim: Olha, a gente tem um trabalho para fazer aqui e ficou em cima da hora. É super urgente. Então a gente não tem hora para sair hoje. Eu falei: Ih, começou. Porque em bancos era assim, a gente nunca tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Aí eu falei, ai, começou. Olha, Jefferson, a gente começou a trabalhar às 8 horas da manhã de um dia e sem dormir nem um minuto, a gente saiu no dia seguinte às 17 horas. Ah, Naquele dia, e minha mãe ligava para mim e falava: Você não volta para casa na época? Tinha um celularzinho assim, não tinha mensagem, tinha que ligar, né? Ela ligava para mim e falava assim: Você não vai vir para casa? Que é isso? Que coisa louca é essa? Falei: Calma, mãe, calma, tá tudo bem. A gente tá trabalhando, não tem hora mesmo para sair. Então eu trabalhei muito mais do que 24 horas. Eu trabalhei acho que quase 40 horas, mais ou menos, ou 35, 36 horas. Eu saí de lá dirigindo o meu carro no Rodoanel, né, sem dormir por tantas horas. Eu quase dormi no volante. Naquele dia eu falei, eu acho que minha vai mãe dar tem certo. uma certa razão em tudo que ela tá falando. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei muito irritada em casa. E eu entrei, eu morava numa chácara, meu pai me pegava no portão por segurança. Quando eu cheguei, eu entrei no carro assim, meu pai virou e falou assim: Nossa, Fernanda, você trocou 6 por meia dúzia? Aí na hora que ele falou isso, eu já estava irritada. Aí eu falei, mas não é possível. Aí eu briguei com meu pai ainda. Falei, calma, pai, foi só um dia. Só que não foi só um dia. Todos os dias eu não tinha hora para sair. Eu chegava e não tinha hora para sair. E eram trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E aquilo foi me desgastando muito. E foi quando eu resolvi começar a estudar para concurso e tentar conciliar de alguma forma o meu trabalho na iniciativa privada com o estudo para concurso público. Entendi. Assim, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Alguma coisa te fez ir para a iniciativa privada. O que que fez? Qual foi o gatilho para você ter decidido ir para a iniciativa privada e viver essa experiência? E depois, né, com toda a fala da sua mãe, orientação, fez você virar a chave de novo para o concurso público. O que que foi a armadilha para te jogar para a iniciativa privada? Eu acho que a sensação de que apenas na iniciativa privada eu encontraria uma realização profissional, né? O servidor público, por muito tempo, historicamente, ele tinha aquele ranço, né? De, vai ser servidor público, você vai se acomodar, você vai ter uma vida burocrática, extremamente burocrática, sem possibilidade de você exercer sua criatividade. Então, eu imaginava que na iniciativa privada era o único lugar que eu pudesse me realizar. Eu queria ter uma vida criativa, uma vida próspera, uma vida de realização e de crescimento profissional. E eu imaginava que só a iniciativa privada poderia me dar isso. E aí vivenciou toda essa história e sua mãe falando na sua cabeça. Falando. Falando. E vamos começar a falar de concurso público, vou até girar a ampulheta. Você falou que tinha muita dificuldade, muitas horas de trabalho. Como que você conseguiu estudar e ser aprovada na Receita Federal? Foi seu primeiro concurso que foi aprovada, né? Foi, o da Receita Federal foi o primeiro concurso que eu fui aprovada, foi bem difícil, porque como eu já disse, eu trabalhava muitas horas consecutivas,
Final de semana eu estava morta, mas, de alguma maneira, eu comecei. Na minha época, a gente era muito analógico ainda, né, nessa época. Então, eu iniciei comprando algumas apostilas. Primeiro, eu iniciei comprando aquelas apostilas de banca de jornal. Me inscrevi a partir dessas apostilas, me inscrevi num primeiro concurso que teve do técnico do Tesouro Nacional na época, em 1998, e eu fui fazer o concurso e assim, eu vi que eu lembro que era uma multidão subindo assim o lugar que era a prova, e eu falei, gente, mas o que que é isso? Isso parece Ficou assustada? Fiquei muito assustada, porque era muita gente, eu nunca tinha vivenciado uma experiência como aquela. Fiquei assustada, vi que aquelas apostilas assim não iam me ajudar de alguma maneira, né? Não ia fazer eu conseguir chegar onde eu queria. E aí eu comprei umas outras apostilas de uma outra escola em São Paulo, que na época falavam, nossa, com essas apostilas você passa. Fui lá com uma amiga minha do banco, trabalhava, e a gente saiu na hora do almoço, pegou o metrô, foi comprar as apostilas, voltamos com uma sacola lotada de apostilas super pesada e comecei a ler aquilo. Para mim era tudo muito novo, né? Caíam muitas matérias. A minha primeira formação foi administração. Eu tinha tido muitas coisas, mas de uma forma superficial. Então, para mim, aquilo ainda era muito novo, muito complexo de eu conseguir aprender de fato o que estava ali. E fui fazer o primeiro concurso com base nessas apostilas, me inscrevi no auditor fiscal da Receita Federal, e só tinha vaga naquele concurso especificamente, não tinha vaga em São Paulo, capital, e eu fui para o Rio Grande do Sul, fazer prova em Porto Alegre. E quando eu cheguei lá em Porto Alegre, cheguei achando que eu tinha toda a chance de passar do mundo. Afinal, eu tinha lido as apostilas. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a prova, eu percebi que a coisa era muito pior do que eu estava imaginando. Era assim, quando eu lia as questões, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui está em que língua? Né? Em alguns momentos eu falava, em que língua está isso aqui? Porque eu não estava entendendo nem o que era perguntado. Eu falei, nossa, eu tenho um caminho, naquele dia caiu uma ficha, assim, eu tenho um caminho muito longo para perseguir, com pouco tempo de estudo. E aí eu fiquei muito preocupada nessa época, porque eu de fato, assim, eu fiquei muito dividida, de fato, entre o que minha mãe falava, o que eu já estava vivenciando na iniciativa privada e a preparação para o concurso. Eu fiquei muito... Que caminho eu vou seguir agora? O que eu vou fazer agora com tudo isso que eu tenho? A informação do quanto eu preciso seguir, ter a minha mãe falando ali do meu lado ou seguir na iniciativa privada. E quando você está inserida na iniciativa privada, o que eles esperam de você? Eles esperam que você se especialize, eles esperam que você esteja cada vez mais envolvida naquele trabalho. Então, eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. Ou eu me dedicava muito mais para o concurso público, ou eu me dedicava à minha carreira no setor privado. Mas eu ainda insisti por um tempo em levar as duas coisas. Nessa primeira preparação que você foi fazer a prova, quanto tempo mais ou menos você estudava com essas apostilas que você comprou? Com essas apostilas que eu comprei, eu estudava mais no fim de semana. Porque como eu trabalhava muitas horas por dia, eu chegava em casa e eu não tinha a mínima condição de estudar. Né? Era muito difícil eu conseguir chegar em casa antes das 7, 8 horas da noite. Então, quando eu chegava, eu comia e dormia. Porque no dia seguinte eu tinha uma outra jornada pesada. Então, eu estudava mais final de semana. Então, eu tentava me disciplinar de acordar cedo no fim de semana, sábado, estudar sábado o dia inteiro, e domingo eu procurava estudar até umas 3, 4 horas da tarde. Depois desse horário, eu tentava descansar um pouco, porque eu sabia que a minha semana seria também bem puxada. Então, eu iniciei fim de semana. Era o que dava para eu fazer. É o que dava para fazer no momento. E sua amiga, como é que foi desse concurso? A minha amiga, ela desistiu nesse primeiro concurso. Ela falou, Fernanda, não dá para mim. Ela tinha uma filha pequena, a realidade dela também era muito diferente da minha, né? Eu ainda era solteira, eu não tinha filhos. Eu ainda, nessa época, eu morava sozinha em São Paulo, mas a minha vida era muito diferente. A dela não, ela já tinha uma filha pequena de 3 anos. Ela falou, Fernanda, eu cheguei à conclusão que para mim não dá. E ela desistiu. E esse conflito que ficou na sua cabeça, assim, caramba, vou ou fico, te deu medo na tomada de decisão? Muito, muito, porque qualquer decisão para mim, eu não sabia o que ia acontecer.
né? Eu podia falar assim, não, eu vou continuar na iniciativa privada e vou tentar construir uma carreira sólida na iniciativa privada e mostrar para minha mãe que ela está errada de alguma forma. Só que eu também não sabia se isso ia acontecer, porque também é incerto, né? Eu não tinha certeza de nada. Eu não tinha certeza que estudando para concurso eu passaria, como eu também não tinha certeza que continuando na iniciativa privada eu conseguiria uma carreira sólida. Então, eu fiquei muito dividida na época, muito. E aí, nesse momento, o que eu pensei? Conforme eu fui construindo tudo isso dentro de mim e tentando encontrar caminhos dentro de mim, eu comecei a pensar: o que depende mais de mim do que dos outros? O que depende muito mais do meu esforço do que dos outros? E eu cheguei à conclusão que era o estudo para concurso. O estudo para concurso estava mais na minha mão do que as oportunidades que a iniciativa privada poderia me oferecer, de alguma maneira. Eu poderia ser super disciplinada na iniciativa privada, criativa, proativa, mas talvez pudesse não acontecer aquilo que eu imaginava. Mas o concurso público, eu imaginei que estava na minha mão. Afinal de contas, eu pensava, eu acho que o método de você entrar no mercado de trabalho mais democrático que tem, né? Porque os materiais estavam lá e bastava eu conseguir tempo para estudar. Então, foi por isso que eu optei por seguir o serviço, a preparação para o concurso público. Tá. E na época, na iniciativa privada, você ganhava bem, ganhava mal? Como é que era a sua remuneração? Como é que era todo o envolto da iniciativa privada? Salário, benefício, te dava segurança, não te dava segurança? Sim, eu tinha um salário bom para a época, afinal eu estava no último ano, quando tudo isso começou a acontecer, eu estava já no final da faculdade. Eu já era efetiva numa empresa privada, eu já não era mais estagiária. Eu trabalhava já como analista júnior, analista tributária júnior, eu já tinha um salário legal, eu tinha benefícios, eu tinha participação nos lucros, 13º, 14º, eu tinha tudo isso. Só que, por incrível que pareça, eu tinha tudo isso, mas eu não tinha tempo de usufruir tudo isso, porque eu só trabalhava. Então, eu não tinha tempo. Eu lembro que eu guardava dinheiro, porque assim, eu não tinha tempo de gastar dinheiro. Na época não tinha internet para fazer compra pela internet. Então, eu tinha que ir num shopping, por exemplo. Eu não tinha tempo para fazer isso. Então, eu pensava, gente, tudo bem, eu tenho esse salário bom, eu ganho bem, eu posso ganhar melhor ainda com o passar do tempo, mas eu vou conseguir usufruir isso? E aí, eu lembro de olhar para algumas mulheres que estavam muito mais à frente de mim, né, no mercado de trabalho privado, que tinham uma posição muito já melhor do que a minha, que já tinham cargos de liderança dentro dessas empresas que eu trabalhei, e eu olhar para elas assim e não admirar. E não admirar justamente por isso, porque elas tinham altos salários, mas algumas queriam ter filhos e não encontravam espaço na vida para ter os filhos, para casar, para viajar. Né? A gente, por exemplo, eu lembro que não era impossível tirar umas férias mais longas, porque não dava, você tinha medo de tirar férias longas e ser mandado embora. Então, eu comecei a olhar para aquelas mulheres e começou a cair um pouco a minha ficha de que, será que é assim que eu quero estar daqui a 10 anos, por exemplo? E eu comecei a prestar atenção que talvez não, que talvez eu não quisesse aquele tipo de vida, estilo de vida. E teve alguém que você começou a observar que estava no serviço público, que era aquilo que você queria, para poder te dar uma força para fazer essa mudança? Meu tio. Meu tio, ele era uma inspiração para mim, até me chamo Fernanda por causa dele, a gente tinha uma relação muito próxima. E meu tio, ele foi servidor público da Câmara Municipal de São Paulo por muitos anos. E ele, nessa época, ele era chefe de gabinete da presidência, no final da vida dele, depois ele faleceu, bem nessa época em que eu estava me formando e me preparando para o concurso público, ele faleceu. Mas ele tinha uma vida que eu olhava para a vida dele e falava, nossa, eu acho que é isso daí que eu quero para mim. Né? Ele conseguiu construir uma carreira dentro da Câmara Municipal, ele entrou na Câmara Municipal como taquígrafo, e ele foi crescendo dentro da Câmara Municipal, depois que ele fez uma outra faculdade. Então, eu percebi no meu tio que era possível, sim, construir uma carreira e ter realização profissional dentro do serviço público também.
Então, o seu tio fez você mudar aquela ideia, aquela visão do serviço público, aquele servidor encostado, aquele ventilador que fica rodando devagar. É, fez essa mudança? Muito, fez. Ele fez essa mudança, ele foi uma das principais inspirações na minha vida como um todo, mas na questão do concurso público, sim, eu olhava para ele e eu dizia, falava assim, é isso daí que eu quero para mim. Entendi. E como foi a sua preparação depois que você deu o estalo, tomou a decisão, não, eu vou para o concurso público, você só tinha um final de semana, né? Como é que era seu final de semana, sua semana em relação a esse estudo? Bom, o que que eu comecei a fazer? Quando eu retornei dessa prova que eu comentei com você, que eu fui lá para Porto Alegre fazer, e que eu vi que a coisa era muito mais difícil do que eu estava imaginando, e por que que naquela época eu queria a Receita Federal, por quê? Porque eu trabalhava na empresa privada, na área tributária, então eu tinha muito contato com a Receita Federal, mas do lado do fiscalizado, né? Então eu falava, nossa, eu quero estar ali, do outro lado da mesa, né? Eu ia às vezes na Receita Federal levar documentação, algumas coisas, eu falava, nossa, eu quero estar do outro lado da mesa. Só que quando eu percebi o tanto que eu precisava estudar para ser, por exemplo, auditora da Receita Federal, eu comecei a tentar, de alguma forma, me preparar e reduzir a minha carga de trabalho na iniciativa privada, o que foi bem difícil. Eu encontrei muita dificuldade no início de fazer essa transição. Porque como para mim ainda era tudo muito incerto, eu fiquei um tempo em cima do muro, assim, não, eu não posso largar aqui. Sabe quando você quer se manter um pé em cada canoa? E aí eu ficava com um pé numa canoa e um pé em outra. E eu comecei a estudar, então, fazendo cursos presenciais, cursos bons presenciais à época, que eram os melhores da época, em São Paulo, aqui na capital, e eu fazia presencialmente. Então, eu passava o final de semana inteiro assistindo aula. E eu lembro que esse curso realmente abriu a minha cabeça do tanto que eu tinha que estudar, porque realmente era muito bom. Tinham professores sensacionais. Na época, a gente ia atrás de professor, né? Tinham professores referência do direito tributário, do direito constitucional, da contabilidade. A gente ia atrás desses professores. E eles davam aulas em alguns poucos cursos. Então, a gente ia atrás deles. Eram cursos caros para a época, e não eram tão acessíveis, mas eu comecei a fazer essas matérias todas, e eu pensei, bom, enquanto eu estou trabalhando, eu vou tentar o máximo possível. Na época eu não tinha condição de largar de trabalhar na iniciativa privada, porque eu me mantinha, e nessa época eu já morava com os meus pais de novo, eu tinha voltado para a casa dos meus pais, e eu estava ali numa posição também que eu ajudava muito financeiramente em casa, então eu não podia largar. Então eu fiquei mesmo, estudava final de semana inteiro e durante a semana eu trabalhava na iniciativa privada. Não conseguia estudar durante a semana. Era impossível ainda. Tá, isso durante quanto tempo você ficou estudando no final de semana? Uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. Todo final de semana estudando? Todo final de semana estudando. Férias, eu tirava férias e ficava estudando as férias inteiras. Do primeiro dia ao último, eu só estudava e fazia aula e fazia curso, enfim. Depois desses 2 anos, eu falei, não, agora eu tenho que dar mais uma segurada, eu acho que eu estou me preparando, eu estou conseguindo ir mais para outra canoa. Eu comecei a reduzir a minha carga de trabalho na iniciativa privada. E eu falei, eu vou ver o que acontece. E aí eu comecei a sair no meu horário normal de trabalho. Eu entrava às 8, dava 5, 5:30, eu pegava minhas coisas e saía. As pessoas começavam a olhar para mim, porque ninguém fazia isso lá. As pessoas eu lembro que era uma sala grande, lotada de pessoas, assim, tudo aberto, não tinha divisória. E eu passava com a minha bolsa, as pessoas paravam, assim, saíam do computador e olhavam para mim, assim, parecia um ET. Aí uns viravam para mim e falavam, nossa, tá desmotivada? Nossa, como eu ouvi essa frase? Você trabalhava 8 horas, pesado, e as pessoas falavam para você que você estava desmotivada. Falavam, você tá desmotivada? Tá saindo tão cedo, por quê? E aquilo começou a me causar uma angústia muito grande, porque eu falava, meu Deus, eu tô me queimando aqui, porque eu falava, eu tô me queimando no meu trabalho, e se eu não consigo? Isso me gerou muita ansiedade na época, me gerou muito mal-estar, eu ficava me sentindo culpada de estar saindo do trabalho, eu ficava me sentindo, só que ao mesmo tempo aí eu chegava em casa, eu já estava meio cansada, meu rendimento era pouco. Então o que eu fiz? Eu comecei a me planejar.
Eu falei, eu vou me planejar para, em algum momento desse processo todo, eu conseguir sair do trabalho e só me dedicar aos estudos, né? E aí eu cheguei para minha mãe, conversei com ela. Falei, mãe, eu tô desesperada, eu quero passar no concurso, agora eu já cheguei à conclusão que eu quero o concurso público, mas eu acho que eu não sinto muito como fazer isso, de que maneira que eu vou chegar lá, né? Para mim tá muito difícil. E eu lembro que aí eu entrei num desespero tão grande que eu comecei a tirar para tudo quanto é lado de concurso. Todo concurso da área fiscal que abria, eu saía fazendo. Para você ter uma ideia, eu fui fazer ICMS do Amazonas. Eu peguei, fui fazer ICMS Amazonas. E eu falei para minha mãe, eu vou para lá. E minha mãe falava, minha mãe, né, minha maior incentivadora, né? Ela falava assim: "Filha, vai, se você for, eu mudo com você para lá. Não tem problema, a gente vai embora para o Amazonas." Eu fui fazer prova lá, eu fui fazer prova em Minas, eu fui fazer prova no Rio Grande do Sul, eu fui fazer várias provas. E não passava. Não passava. Eu não passava, eu não passava, eu não passava. Aquilo me dava uma angústia, porque eu falava, eu tô me queimando no meu trabalho. E aí, se eu não passar, o que vai ser de mim? Né? Porque, de verdade, eu sentia que eu estava interrompendo a minha carreira na iniciativa privada. E eu não sabia se eu ia chegar onde eu queria. Mas você não se via mais na iniciativa privada. Não. Não se via. Sua visão era área fiscal. Sim. Não tinha outra visão, era apenas área fiscal. Era só área fiscal, nessa época era só área fiscal. E eu queria, mas eu comecei a entrar num desespero. De início era assim, eu só quero Receita Federal. Eu só quero Receita Federal. Quando eu comecei a perceber as minhas dificuldades nessa preparação, eu comecei a ir para outros concursos da área fiscal. Quais disciplinas você tinha dificuldade? Quais? Nossa, aquelas que não eram da área de humanas, né? Eu me dava muito bem com os direitos todos, eu me dava muito bem com todas essas matérias que eram da área de humanas, português, mas a minha grande questão eram as matérias mais voltadas para exatas, matemática financeira, estatística, aqueles concursos que caíam economia, também eram a economia para mim é muito difícil ainda. Se eu sentar hoje para estudar economia, eu vou ter muita dificuldade. Então, essas matérias me causavam angústia, principalmente porque em algumas provas, como a da ESAF na época, a gente tinha mínimo por matéria para fazer. E eu morria de medo de não conseguir fazer os mínimos, né? Se considera traumatizada pela ESAF? Muito, muito, muito. Ainda bem que não é mais, né? Não sei também. Tá. Mas você teve uma experiência também na área de auditoria privada. Fala um pouquinho pro pessoal como é que foi essa experiência. Em algum momento ali que eu estava na faculdade, eu quis ir para a área de auditoria. E aí eu fiz todo o processo seletivo para trainee nessas empresas de auditoria externa, que é KPMG, na época tinha Arthur Andersen, que depois ela faliu. Tinha algumas empresas dessa área, que eram as 5 maiores, que tinha o Price. E eu comecei a fazer esses processos seletivos, porque também tinha uma ascensão de carreira, porque eu lembro que você entra, deve ser assim ainda hoje, você entra e você pode chegar sócio da empresa, construindo uma carreira. Como eu tinha essa aspiração, eu comecei a fazer o processo seletivo. Eu lembro, um processo seletivo longo, 6 meses de processo seletivo enorme. E eu entrei. E para mim aquilo foi fundamental, entrar ali na KPMG, porque eu fiz um curso de contabilidade, que era um curso fortíssimo. Você entrava e já fazia um curso que eram 2 meses, com prova, a cada 3 dias tinha uma prova. Então, eu tinha que estudar a contabilidade inteira, e pesado, né? Foi ali que eu aprendi contabilidade. Foi com esse curso. Aí eu trabalhei um tempo na KPMG e depois eu acabei saindo, indo para uma outra instituição. Mas foi fundamental. Então, como eu tinha uma experiência também de auditoria, eu comecei, em algum momento, a falar assim, poxa, eu podia também ir para a área de auditoria, né? Sem ser a área de auditoria fiscal, da fiscalização de tributos, mas eu podia também ir para a área de controle externo, né? Que são os tribunais de contas. E aí eu fiquei ali transitando pelas matérias que tinham em comum entre esses concursos, até que eu pudesse saber de fato o que eu poderia fazer naquele momento. Então você ficou navegando entre a área fiscal e a área de gestão e controle. Isso. Nesse grande bloco, que a maioria dos candidatos fazem isso atualmente. Eles ficam nesse grande bloco estudando e vendo as oportunidades. Sim. Não, beleza. E aí
você estava estudando, final de semana, conversou com sua mãe te apoiou e o que aconteceu? Deu medo de dar esse passo a mais? Deu. Como é que foi? Deu muito medo, né, na época. Eu fiquei muito assustada. Eu fui me preparando para esse momento. E aí a minha mãe via meu desespero, assim, né? Minha mãe foi minha grande parceira nesse processo todo. E ela via o meu desespero de assim estudar em todo o tempo livre que eu tinha, eu estava estudando, eu não tirava mais férias para estudar. E aquilo foi angustiando de certa forma a minha mãe. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Fernanda, é o seguinte, eu sei que agora você quer concurso público, eu também quero isso para você, porque eu sempre quis. É, vamos fazer o seguinte: eu vou vender a nossa casa e eu vou pegar uma parte do dinheiro, vou te ajudar a estudar para concurso. Eu compro uma casa mais simples para nós, em outro lugar, mais longe, e esse dinheiro eu vou te ajudar a estudar. E eu, não, mãe, pelo amor de Deus, você não pode vender sua casa por causa de. Não, eu faço qualquer coisa. Minha mãe, ela sempre eu faço qualquer coisa. E aí, isso foi em 2005, mais ou menos, 2005, tava para estourar um monte de concurso público. Então ia sair auditor da Receita, ia sair o analista da Receita, ia sair o auditor, o agente, na época era agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas do Estado, iam sair vários concursos, TCU e o ICMS São Paulo, estavam todos para estourar naquela época, mais ou menos. E eu falei para minha mãe, vai sair um monte de concurso. E a gente tinha notícia dos professores, alguns professores eram da Receita, eram dos órgãos de controle, então a gente tinha notícias disso, né? E aí minha mãe falou, então é agora que eu tenho que vender essa casa? Porque é agora que você tem que estudar, minha filha. Ela falava, você não pode perder essa oportunidade. Eu falei, tá, mãe, mas talvez não dê certo. E aí, ela vendeu a casa. Ela vendeu a casa. E ela vendeu e mudou para uma outra cidade, mais para o interior, em que ela pudesse comprar uma casa boa, mais em conta. Ela mudou mais para o interior de São Paulo. E aí a gente alugou aqui no centro um apartamentinho bem pequeno. Ela me ajudou a alugar. Eu tinha um dinheiro guardado também. E eu pedi demissão. Quando minha mãe vendeu a casa, eu pedi demissão. Eu tomei coragem, cheguei lá, falei que não dava para eu continuar porque eu tinha outros projetos. Não disse que eu ia estudar para concurso, porque você falar em empresa privada que você vai estudar para concurso público é assim, coisa mais terrível que tem, que pode Então, acontecer. ninguém sabia na época que você estava estudando, no seu serviço, que você estava estudando. Assim, amigos próximos sabiam, 2 ou 3. Mas chefia, outras pessoas de dentro da organização, não. Não podia saber. Porque senão era um atestado de que eu não estava motivada a crescer profissionalmente ali naquele lugar, né? E aconteceu isso. E a minha mãe foi lá, e a minha mãe vendeu a casa, e eu vim para São Paulo. A gente alugou um apartamentinho, mas o dinheiro era bem restrito, né? E a pressão de todo esse movimento feito, esse apoio da sua mãe, o quanto que você sentiu? Sentiu pressão, não sentiu pressão? Como é que você estava emocionalmente nesse momento? Nossa, foi, né? Porque, assim, eu me senti pressionada em vários sentidos, né? Primeiro, eu me sentia um pouco culpada da minha mãe ter feito esse movimento todo por minha causa, né? Você se sentia culpada? Culpada. Eu falava assim, gente, a minha mãe tá mudando para uma casa pior por minha causa. Então, eu sentia muita culpa por causa disso. Então, essa culpa me fazia querer passar o mais rápido possível para que eu fosse um motivo de ter valido a pena todo aquele movimento. Então essa culpa te ajudou. Me ajudou. A culpa me ajudou. A culpa me ajudou porque eu falava, não, eu não posso, agora eu tô assim, minha mãe fez todo esse movimento por mim, eu preciso retribuir de alguma maneira. Mas também me colocou uma pressão muito forte. Porque a minha mãe chegou e falou, olha, eu tenho tanto de dinheiro, aí eu juntei com o que eu tinha, eu vendi meu carro na época para juntar tudo, e aí a gente juntou tudo, eu guardei esse dinheiro numa aplicação, e com esse dinheiro eu ia pagando o aluguel. E eu fui estudando aqui em São Paulo, e aí, Jefferson, eu entrei na paranoia total de estudar o que eu trabalhava na iniciativa privada, de trabalhar 16 horas por dia na iniciativa privada, eu comecei a estudar esse tanto. Eu levantava e não tirava o pijama, eu não saía de casa, eu só saía para ir para o curso quando tinha aula.
E foi bem nesse momento que saíram 2 editais muito importantes nessa fase. Saiu o edital da Receita Federal, auditor, em primeiro lugar, e saiu o edital do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu fui para o cursinho lá presencial para fazer a matrícula nos cursos. Porque eu falei, agora eu vou fazer cursos de exercícios, eu vou pegar as matérias que são novas nesse edital, porque às vezes dava uma mudada nos editais, né? E aí eu fui para lá, e quando eu cheguei na porta, como o edital tinha acabado de sair, os editais tinham acabado de sair, tinha fila na porta de gente fazendo inscrição e brigando por causa de vaga. Tinha senha sendo distribuída e o povo quase se estapeando, né? Concurseiro é... quase se estapeando, né? Lá. E eu fiquei tão horrorizada com aquilo e assustada que eu falei, meu Deus do céu. E eram algumas pessoas que estavam ali que eu vinha acompanhando, porque eu fazia muitos cursos ali, que já estavam, que eu sabia que estavam mais à frente de mim. Você percebe pela interação com o professor, você percebe a pessoa que está mais afinada que você. E eu falei, nossa, eu cheguei, parei e falei, não, eu acho que eu vou ter que fazer uma escolha agora. Não dá para eu me preparar para o auditor e não dá para eu me preparar para o Tribunal de Contas do Estado. Eu vou ter que escolher um dos dois, porque as provas eram uma num final de semana, outra no outro. Falei, eu vou ter que escolher um dos dois. Os dois não dá para eu fazer. E você já tinha estudado as matérias dos dois? As básicas, né? As básicas eu já tinha. Tinha algumas do Tribunal de Contas, tipo contabilidade pública, eu não tinha estudado. Mas aí eu falei, bom, é uma ou outra coisa diferente, né? E aí eu resolvi, eu olhei para tudo aquilo, para aquele cenário na minha frente e falei, não, agora eu tenho que fazer uma escolha inteligente. Na época, a carreira do auditor de controle externo não era tão valorizada quanto é hoje. Hoje é extremamente valorizada, porque hoje até é auditor de controle externo. Na época era agente ainda. E nesse momento, eu falei, não, então eu vou pro Tribunal de Contas, eu vou me preparar para o tribunal, porque a concorrência na Receita era muito maior. O que o pessoal vê na Receita Federal que... Não sei. Hoje eu já não sei, porque assim, hoje eu sou tão feliz no Tribunal de Contas que eu não sei, né, sinceramente. Mas eu imaginei que, assim, naquele momento, eu pensei assim, não, eu vou fazer uma escolha inteligente. Eu não tinha dinheiro para ficar muito tempo estudando. A minha mãe tinha falado, bom, a gente tem alguns meses para você conseguir, vamos tentar, juntas. Falei, vamos tentar. E aí eu fiz a escolha pelo tribunal e me empenhei no tribunal e, ao mesmo tempo, estava saindo o edital do analista da Receita. Eu falei, então eu vou, analista da Receita, e que eu já tinha estudado quase todas as matérias praticamente, e vou fazer o do Tribunal de Contas do Estado. E me preparei para isso. E foi muito interessante, porque eu via, né, a sala da preparação para o auditor da Receita lotada, eu lembro que tinha cadeira quase que na porta. E na sala do tribunal, tinha um terço das pessoas, né? Ali você já percebeu, tomei a decisão certa. Tomei a decisão certa. Então, não basta apenas estudar, há necessidade de você ter estratégia de qual concurso abordar. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a gente precisa... Primeiro, e eu acho que a escolha dessa estratégia, a gente consegue com autoconhecimento, né? E sendo sincero com a gente mesmo, né? Eu podia, naquele momento, ter falado, não, eu vou tentar o auditor, porque... Não, eu fui muito sincera comigo mesma, de olhar para mim e falar o quanto eu me preparei até agora. Eu fiz uma pergunta muito, sem tanto me preocupar com as outras pessoas, eu olhei para mim e falei, quanto que eu tenho de estudo até aqui? Será que eu vou conseguir? Talvez não. Então, isso eu consegui me entendendo muito bem e sendo sincera comigo, né? Do que era possível naquele momento. Eu tinha que fazer o que era possível no momento. O salário de auditor era maior do que o do Tribunal de Contas? Bem maior. Bem maior. Era bem maior e era também bem maior do que eu ganhava na iniciativa privada. Então, de todo modo, eu estaria dando uma alavancagem financeira ali na minha vida naquele momento, em qualquer um dos dois que eu fosse, no auditor maior, mas no Tribunal de Contas eu também teria. E no analista, o analista da Receita ainda não, porque o analista da Receita nessa época ainda era técnico. Era nível superior, mas era técnico.
E aí o salário era mais baixo, muito semelhante com o que na época eu recebia na iniciativa privada. Eu falei, vou fazer, porque pelo menos eu faço o de técnico. Se eu não passar no tribunal e nem passar eu consigo o técnico e já consigo me manter por um tempo e consigo me estabilizar novamente, né? E aí acho que eu vou ter mais tempo para estudar também. Beleza. Vamos falar agora sobre preparação e técnicas de estudos. Por quê? Você tem que falar, pessoal, como é que foi sua preparação? O que você fez que você, caramba, isso deu certo? E o que você fez que você, caramba, você analisa hoje? Que não deu certo. Bom, o que eu fiz que deu certo, que dava certo para mim. E isso, volto a dizer, eu acho que a gente consegue saber o que dá certo pra gente e o que não dá com autoconhecimento, entendendo o que para nós funciona, né? Então, para mim sempre funcionou muito o resumo, fazer resumo. Eu tenho uma memória fotográfica boa, eu preciso de resumo e mapa mental. Até hoje, eu vou estudar, eu preciso escrever alguma coisa. Só ler para mim não é o suficiente quando se trata de memorização, e ter uma memória de longo prazo, porque para concurso eu preciso ter uma memória de longo prazo. Então, para mim, os mapas mentais e o resumo funcionava muito bem. Então, eu fui fazendo isso, eu fazia resumo. O que eu talvez não tenha funcionado muito bem. Eu fazia muito curso da mesma matéria, porque eu achava que eu tinha que fazer muito curso teórico de início. Então, eu fui fazendo teoria, e eu não dava muita atenção para as questões. E isso, na verdade, me prejudicou um pouco, né? Porque eu não sabia, quando eu fazia muita teoria, eu não tinha noção se eu estava, como que estava, se eu estava memorizando de fato ou não. Porque isso a gente sabe quando a gente vai fazer a questão e se a gente está conseguindo aplicar o que a gente viu na teoria nas questões. E eu não tinha essa consciência. Então, para mim, eu estava estudando muita teoria, muita teoria. E aí, de repente, em algum momento, as pessoas falavam para mim, não, você tem que fazer questões. Eu tinha medo, acho, de fazer questões. Insegurança? Insegurança. O processo te gerou muita insegurança? Me gerou, no início, fazer questões me gerou muita insegurança, porque eu olhava e cada vez que eu errava, eu falava, ai meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu não tô conseguindo, eu não vou chegar onde eu preciso chegar. Então, sim, me gerava insegurança fazer questão, me gerava ansiedade, eu não sabia lidar com o erro das questões, eu ficava me sentindo mal, aí eu queria voltar toda a teoria, e aí eu não pegava. Eu tinha a sensação, se eu errasse 2, 3 questões ali, eu tinha uma sensação que eu não estava sabendo nada. Eu não estou sabendo nada disso. Então, para mim, aí eu queria voltar tudo quase para estudar. Não, eu preciso fazer mais curso teórico. E não era isso. Aí investia no curso teórico. Aí eu investia no curso teórico. E o tempo passando, e a pressão aumentando. E o tempo passando. Como é que você geria todas essas emoções ali? Porque na prática você fazia curso e você tinha alguma válvula de escape. O que você fazia? Olha, Jefferson, acho que isso foi um dos grandes pecados que eu cometi na época de estudar para concurso. Um dos grandes erros que eu cometi, não ter válvula de escape. Eu não tinha válvula de escape. Eu não fazia uma atividade física, eu me alimentava super mal, porque eu estava morando aqui, já nessa época, sozinha. E eu, assim, eu comprava uma pizza e essa pizza durava 3 dias para mim. Que eu comia 2 pedaços, 2 pedaços, 2 pedaços, sabe? Para economizar, porque eu achava que eu estava economizando tempo de não preparar nada para mim. Eu achava que eu estava perdendo tempo de dar uma saída e ir num restaurante por quilo na esquina e comer decentemente. Então, assim, a minha alimentação, eu pequei na alimentação e eu pequei de não fazer uma atividade física e de não ter momentos de lazer. Eu achava que, como eu tinha largado de trabalhar para estudar, como minha mãe tinha feito todo aquele movimento, eu tinha que só estudar. Você se punia? Eu acho que de fato era uma certa punição, né? E era um medo e assim uma sensação de que se eu não estivesse na frente de um livro, eu estava perdendo tempo. Eu tinha uma sensação assim, não, eu não tô na frente de um livro, eu tô perdendo tempo. Eu não tirava o pijama, eu levantava e aí mais uma coisa que eu comecei a pecar, eu comecei a trocar o dia pela noite. O meu apartamentinho que eu morava dava para 9 de julho, ali no centro de São Paulo, e dava para 9 de julho. Era muito barulho durante o dia. E me incomodava um pouco, assim, para estudar. Então, e para dormir, não. O que eu comecei a fazer? Como a noite era mais silencioso,
eu comecei a estudar de madrugada e eu dormia durante o dia um pouco. Dormia de manhã e estudava tarde, noite, madrugada. Aquilo foi me deixando meio cansada, porque, né, na verdade, o ser humano, ele não foi, mesmo quem tem empregos noturnos, a gente sabe que isso afeta a saúde a longo prazo. Mas você percebia que esse modelo de estudos você melhorava os estudos ou não tinha grande diferença? Não, eu achei que melhorava sim. Eu ficava mais concentrada à noite, no silêncio da noite, sabe? O silêncio da noite me fazia bem para estudar. Eu gostava. Então eu aproveitava o silêncio da madrugada. Mas isso eu sabia que a longo prazo não ia ser contraproducente, né? Inclusive porque às vezes eu fazia aula, curso de manhã. Então, eu acabava chegando no curso cansada. E aí não era tão producente. E aí naquele momento eu achei que facilitou um pouco as coisas para mim, assim, de perder o medo de fazer questões. Eu fazia cursos de questões, tinham cursos de questões. E aí eu ia fazendo com uma correção guiada pelo professor, que já fazia uma revisão daqueles pontos da questão, e aquilo começou a melhorar um pouco para mim. Então eu comecei a perder um pouco do medo das questões, assim, e comecei a ver o quanto era necessário, né? Até para a gente revisar o conteúdo e revisitar o conteúdo, são com as questões que a gente consegue fazer isso, eu acho, né? Você acha que pode falar melhor do que eu, né? Porque você... Mas e como era a sua visão do mundo externo? Você estava dedicada 100% aos estudos? Você sentia a pressão do meio externo, tipo amigos, a sua mãe, dentro do próprio cursinho, você via pessoas que estavam melhores do que você? Você sentia essa pressão do meio externo? Ai, muito, muito, porque, assim, eu lembro que eu tinha umas amigas, né, da época que eu trabalhava nas empresas, da faculdade, e elas se encontravam, elas saíam, elas tinham uma vida noturna, e eu cortei essa vida noturna do dia para noite, né? A partir do momento que eu me mudei para este apartamento, eu cortei tudo. Tudo que era meio externo, eu cortei. A minha relação social era com a minha irmã, que morava perto de mim, e com a minha mãe, que minha mãe vinha me ver e fazia algumas coisas por mim, vinha me ajudar um pouco, assim, fazia marmitinha saudável para ver se me ajudava. Mas eu cortei e aí eu me afastei um pouco dos meus amigos todos, né? E eu sentia cobranças, assim, nossa, mas você não pode nem dar uma saidinha? Porque eu acho que quem não tá inserido na preparação, eu tenho essa sensação, não sei se você tem essa sensação também. Quem não está inserido na preparação de concurso não entende o que é a preparação. Não entende. Só quem viveu aí realmente entende. Não entende. Elas não entendiam, essas minhas amigas, elas não entendiam por que eu precisava estar tão focada naquilo e tão imersa naquele mundo. Então as pessoas começaram a se afastar de mim e eu senti muito isso, né? Hoje eu percebo, tem até assim amigas minhas que na época eu tinha muitas amizades da época do colégio. Foi nesse momento da minha vida que a gente foi rompendo um pouco os laços mais próximos, né? A gente se conhece até hoje e tal, mas foi nessa época porque de fato eu me afastei. Mas eu sentia que eu precisava fazer aquilo, mas me causava uma certa angústia mesmo, sabe? Uma certa solidão. Estudar para concurso é muito solitário. Né? Ainda que naquela época, com os cursinhos presenciais, eu acredito que era menos solitário. Mas hoje, eu acho que é mais, porque as pessoas estudam muito com cursos online, material online, as pessoas não se encontram para falar sobre concurso. As pessoas não estão imersas ali, que chega no cursinho, conversa com um, conversa com outro, troca de angústia, troca de ansiedade, sabe? Aquela coisa... Hoje eu acho que é muito mais solitário do que na época que eu estudei, assim. E nesse convívio com outros concurseiros, tinha alguém ali que te ajudava em orientação? Você teve um mentor, não sendo, né, a palavra mentor profissionalmente, mas alguém que te ajudou nesse cenário de preparação? Ou só se sentiu sozinha, estudando sozinha mesmo? Eu me senti estudando sozinha mesmo. O que a gente tinha nessa época, a gente tinha uns fóruns, né, que os concurseiros se encontravam nos fóruns na internet, fórum concurseiros, umas coisas assim, e que a gente trocava um pouco ali. Você estava conversando com um desconhecido, na verdade, né? Porque eram codinomes, assim, você não sabia nem com quem você estava falando.
mas você sentia e tinha algumas referências. Eu tinha umas referências. No curso, por exemplo, aquelas pessoas que eu olhava e sabia que elas estavam muito bem... Eu olhava para elas como, eu quero chegar ali. Aquela daí já passou, né? Ficar aqui, o japonês já passou. Eu quero chegar ali. Eu olhava para aquelas pessoas e via. E alguns professores, né? Que foram verdadeiros guias, assim, meus naquela época, né? Eu me aproximei de muitos professores, e eles me guiavam de uma certa forma. Mas eu não tinha uma pessoa que direcionasse o meu estudo. Era muito que, assim, fala com um, fala com outro, conversa com um, cada um dá uma opinião diferente, aí você tenta formar a sua. Era mais ou menos assim. Certo. Então, assim, essas vários inputs, várias informações, às vezes te deixava meio zonza, porque você estava sozinha para tomar sua decisão. E o que você fazia à época para poder administrar todas essas sensações de culpa, medo, insegurança, o tempo passando, a prova tá para vir, o japonês que está estudando e sabendo muito, como é que você administrava isso? Foco. Eu tinha um foco, assim, eu focava no que eu queria. Então, quando vinha essas sensações todas, a culpa, quando vinha a ansiedade, quando vinha a angústia de estar me afastando dos meus amigos, quando eu sentia que as pessoas não estavam compreendendo o meu afastamento e me cobravam de uma certa forma isso, quando eu via as pessoas duvidarem que eu ia conseguir, porque sim, isso acontecia muito, as pessoas olharem e falarem assim, mas você acha que você vai conseguir mesmo passar? Concurso é tudo carta marcada. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Eu focava muito naquilo que eu queria. E eu focava muito na minha mãe. Então, Eu sua falava, mãe era era, ali seu alavancador nos estudos, né? era, Aquilo que te era, trazia força. Tu pensava na sua mãe, trazia a força. era nela que eu pensava. Eu falava, a minha mãe fez um movimento tão grande para eu ter chegado até aqui que eu vou continuar. E eu pensava no. Eu lembro que isso eu exerci muito, e muitas vezes na minha vida, em muitas áreas da minha vida. Em muitos momentos eu trabalhei com isso, com me imaginar lá. Ponte ao futuro. Ponte ao futuro. Eu me imagino tomando posse, eu me imaginava tomando posse, eu me imaginava já sentada na mesa de trabalho. E isso eu fiz ao longo da minha vida com várias coisas. Então, assim, eu sempre imaginei. E quando eu tentava desviar daquilo, eu criava aquela imagem na minha cabeça e eu focalizava que eu ia estar ali em algum momento. Então, era sempre ponte para o futuro e pensando na minha mãe. Eu lembro que isso era muito Isso forte, que te assim. ancorava para que você pudesse. E o que você, naquela época, visualizou no futuro? Você pode compartilhar com a gente? Quais foram os lugares que você se colocou? Ah, eu me colocava sempre trabalhando. Eu lembro muito disso, assim, né? De como eu tinha trabalhado na iniciativa privada e eu convivi com alguns fiscais da Receita na época, né? Com alguns, inclusive alguns técnicos que faziam atendimento ali no CAC. Eu lembro que eu olhava para eles e falava, um dia eu vou estar desse outro lado da mesa. Então, o que que eu fazia? Eu imaginava eu do outro lado da mesa, Atendendo. atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, fiscalizando empresas. Afinal de contas, eu tinha sido fiscalizada do outro lado quando eu estava lá. Então, eu sabia mais ou menos como que era o trabalho deles. E para o controle externo, eu imaginava eu indo nas prefeituras, fazendo fiscalização em prefeitura. Eu fazia essa imagem, eu criava uma novela na minha cabeça, sabe? Algumas imagens, assim. E isso te ajudava a estar conectada, te dava força para poder continuar. Muito, muita força. A programação neurolinguística fala muito sobre É. isso daí. E aí você veio estudando, concurso, começou a fazer mais questões, foi chegando a hora da prova, como é que estava emocionalmente? Então, no dia da prova, eu lembro muito do dia da prova. A primeira prova que eu fiz nessa época foi o do Tribunal de Contas. Eu fui para a prova muito confiante. E eu lembro que tinha redação na prova também. E eu lembro que eu fui muito bem na redação, porque eu sempre gostei de escrever, sempre, assim, a parte da escrita nunca foi um problema para mim, a parte de redação, nunca foi um problema. Então, isso sim. Mas eu lembro que contabilidade pública me deu muito medo, porque veio uma prova um pouco diferente do que eu esperava, né? Eu lembro que veio um balanço, assim,
de um órgão público e eu tinha que fazer várias coisas a partir daquele balanço. Eu não esperava aquilo, né? E todas as questões eram decorrentes daquela única... Vinculava aquilo. E eu falei, meu Deus, se eu errar a primeira, eu vou errar tudo, né? Me deu uma angústia, né? Tanto que, assim, foi o que não me deixou bem classificada na época. Foi exatamente isso. Porque contabilidade pública eu tinha mesmo uma dificuldade. Eu tive também menos tempo de estudo, menos tempo de preparação, porque era uma matéria que eu não me preparei ao longo do tempo, que eu tive ali 2 meses para me preparar só, que foi entre o lançamento do edital e a prova. Então foram uns 45 dias, que normalmente né? Então, para mim foi difícil. E aí eu falei assim, não sei se eu vou conseguir ficar dentro do número de vagas, mas eu sabia, pelo histórico, que o tribunal chamava, né? Ele tem uma lista, ele não é um concurso que prevê ali um número de vagas, encerrou o último número de... Ele vai chamando ao longo da validade do concurso. Então, eu sabia que eu tinha chance. Mas o que eu já fiz? Eu já emendei os estudos, acabei a prova do tribunal, no dia seguinte eu estava estudando... Nem descansou? Nada. Terminou o tribunal, você engatou o estudo para qual concurso? Técnico da Receita. Técnico da Receita. Você falou das exatas, que você tinha dificuldade nas exatas. Você conseguiu melhorar nesse tempo as exatas ou abandonou? O que você fez com as disciplinas exatas? Porque geralmente o pessoal tem muita dificuldade em exatas. Por um momento eu procrastinei, até o último momento que foi possível. Foi empurrando com a barriga, fingindo que não existia exatas. Fui empurrando. Aí quando chegou a prova do técnico da Receita, eu falei, eita, que agora eu vou ter que estudar, porque tinha mínimo por matéria na ESAF. ESAF. Eu falei... Saudosa ESAF. Porque até então eu falava assim, não, se eu não for muito bem nessa matéria de exatas, eu compenso com outras, né? Mas quando você tem mínimo por matéria, já não dá muito para você fazer esse jogo. Então eu tinha que estudar. Lembro que eu fui estudar matemática financeira. E nossa senhora, gente, a matemática financeira era o meu maior medo na prova. Porque... eu lembro que, assim, até o juros simples, juros compostos, daqui a pouco eu já falava... Eita. E você já tinha estudado na faculdade, né? Já. Matemática, na auditoria você tinha estudado também? Tinha, mas assim, sempre foi uma dificuldade. Na faculdade, eu lembro que, assim, essas matérias de cálculo, matemática financeira, estatística, eram as matérias que eu tinha mais dificuldade para passar na faculdade. Eu tinha medo, me dava ansiedade. Então, eu carrego isso. Acho que desde a época da escola, a matemática gera ansiedade em mim. Então, eu procrastinei até o momento que deu, que foi na preparação para o técnico da Receita. Aí não dava mais. Aí eu lembro que eu fiz curso específico, eu procurei, ia ter um curso aqui em São Paulo bom, com um professor bom dessas matérias, eu fiz o curso dele e comecei a fazer exercício. Mergulhei nos exercícios. Então, a trava de não fazer exercício foi superada. Foi superada. E aí eu entendi. Entendeu que fazer exercício é importante para a sua memorização. Sem dúvida. Aí eu entendi o quanto o exercício me ajudava, inclusive, a superar o medo. Né? Porque quanto mais exercício você vai fazendo, mais confiança e mais segurança você vai sentindo que você sabe a matéria. Porque enquanto você está só na teoria, a informação fica na sua cabeça, eu percebo que meio perdida, assim. Você precisa colocar aquilo na prática para você saber como aplicar o que você está aprendendo teoricamente, né? Não, interessante. Beleza, fez a prova do Tribunal de Contas, já engatou para a Receita Federal. Teve alguma estratégia específica para a Receita Federal, além de fazer mais questões de exatas? Olha, a estratégia foi de fato assim. O que eu tinha feito no tribunal? Eu fiz o seguinte, eu estudei as matérias que eu ia muito bem em português, eu continuei dando muita ênfase porque eu falei, se eu gabaritar essas que eu sou muito boa, eu posso deixar as outras para lá. Não foi uma estratégia muito boa porque contabilidade pública me deixou mais para trás ali na classificação. Para Receita eu sabia que eu não podia fazer isso. Para Receita eu tinha que ponderar, tinha o mínimo. Então eu tentei ir ponderando cada matéria e me mantendo de uma forma equilibrada, que eu lembro que era 40%, né? Tinha que fazer 40% por matéria. Eu fui tentando manter o equilíbrio ali para conseguir pelo menos os mínimos para eu ter chance de aprovação. Senão, nem chance eu teria, né? Tá. E aí, dentro das disciplinas para a Receita Federal, qual era a disciplina mais difícil e qual era a disciplina que você considerou mais fácil? Bom, para a Receita Federal, eu lembro que para o técnico a mais difícil para mim era a matemática financeira.
que eu tinha bastante dificuldade com matemática financeira. E também eu tinha direito administrativo, por incrível que pareça, apesar de eu hoje trabalhar no Tribunal de Contas e depois ter trabalhado muito com direito administrativo, era uma matéria que, como é uma matéria muito dispersa, as legislações são muito dispersas, não tem um código, né? É tudo muito abstrato no direito, era abstrato no direito administrativo para mim. Então era uma matéria que eu tinha muito medo. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade com questões da ESAF de direito administrativo. Eu não entendia muito bem algumas questões, às vezes eu tinha muita dificuldade. E porque eu tinha vivenciado muito tributário na minha carreira, então eu conseguia ver uma prática do tributário. O administrativo não, para mim o administrativo era uma coisa abstrata, completamente abstrata. E aí eu lembro que tinha um professor que dava aula em Brasília e ele veio para São Paulo dar aula só de direito administrativo. Eu fui fazer. E o curso dele, ele não dava curso teórico. Ele dava só curso de questões de direito administrativo para a ESAF. Eu fui fazer este curso, lembro que eu paguei uma fortuna, era fila de espera, sala lotada. E eu lembro que ele trabalhava com palavras-chave, né, com questões, e ele explicava a teoria e ia trazendo palavras-chave de acordo com os assuntos. Nossa, aquilo foi sensacional para mim. Começou a fazer sentido aquela teoria toda, porque a falta de aplicação prática para você te dava essa dificuldade de poder memorizar o conteúdo. Mas eu vou dizer para você que não é que eu sabia muito de direito administrativo, não. Eu aprendi a fazer a prova de direito administrativo, né? Eu aprendi ali a colocar na prática, a colocar numa questão o que eu sabia de teoria, porque antes eu ficava um pouco perdida. Então, foram as matérias que eu tinha mais preocupação na ESAF, era direito administrativo e matemática financeira. Então, eu fui muito preocupada com isso, mas graças a Deus consegui os mínimos. Essa prova foi mais ou menos um mês depois da prova do tribunal, então eu foquei muito. Eu lembro que no meio tinha Natal, Ano Novo, eu passei o Natal e Ano Novo sozinha em casa, nessa época, estudando. Eu falei, mãe, eu não vou para sua casa, porque tem a prova logo depois, ali em janeiro, tinha a prova do técnico. Eu falei, não posso. E ela falou, tudo bem, minha filha, você vai ficar estudando. E eu fiquei. E valeu muito a pena, porque, de fato, eu fui aprovada dentro do número de vagas e tomei posse na Receita Federal aos 45 minutos do segundo tempo, quando meu dinheiro já estava acabando. Eu estava já preocupada com o que eu ia fazer da minha vida. Mas aí eu já engatei também na preparação para o ICMS São Paulo. E aí já engatou. Saiu do Tribunal de Contas, foi para a Receita Federal e depois para a Cefaz São Paulo, que nós estamos aí com o concurso prestes a sair. Como é que foi sua preparação para a Cefaz São Paulo, pontos positivos e pontos negativos? Como eu já tinha sido aprovada no tribunal, não no número de vagas, mas eu estava aprovada. E na Receita, eu estava com a autoconfiança lá em cima. Eu estava me achando. Então eu falei, nossa, agora eu vou. Agora ninguém me segura, vou estudar mais e vou passar no ICMS São Paulo. Como é que tá o desgaste que você já vinha há mais de 2 anos já estudando todo final de semana, né? Com a iniciativa privada, depois você entra ali numa maratona de estudar full time, trocar dia pela noite. Como é que estava seu estado físico, mental? Como é que você estava como pessoa naquele momento? Hoje, né, não necessariamente agora, mas eu percebi depois de um tempo que eu já estava muito desgastada, né? Afinal de contas, eu vinha numa batida ali de vários meses, aliás, de anos, porque enquanto eu fui me preparando com a iniciativa privada, foi pesado, foi muito pesado. Então, eram anos ali focada. Fazia anos que eu não tirava umas férias para relaxar totalmente. E naquele período, nem Natal e Ano Novo eu não estive com a minha família nesse período. Só que eu negava isso, eu ignorava os sinais, né? Eu ignorava os sinais, eu continuava. Quais sinais eram? Era ansiedade, um cansaço muito maior, um cansaço acumulado, assim, de você... E você forçar. Eu estava cansada, mas eu forçava. Eu estava com sono, mas eu forçava e esperava mais um pouco para dormir. Seu sono era bom? Você dormia bem? Como é que... Agitada, meu sono já não era muito regular, eu já não conseguia. E aí, nessa época, eu já estava no curso de formação da Receita Federal, ali ia tomar posse ali da Receita e fazer o curso de formação. Então, eu estava meio que já ansiosa para tomar posse e tentando manter o ritmo aceleradíssimo para o ICMS São Paulo. Então, você estava no curso de formação da Receita
começando. E estava estudando para o ICMS? Tudo ali muito próximo uma coisa da outra. E aí, fui fazer a prova. Né? Estudei muito, estudei aí as matérias específicas do ICMS, que aí caía macro e microeconomia, e aí para mim foi um tormento estudar macro e microeconomia, porque eu não gosto, mas eu falava, não, vamos lá, você pode, mais um pouco, você pode, eu me colocava uma cobrança, você pode, eu sempre falava, você pode, se você conseguiu até aqui, você consegue mais, se você conseguiu até aqui, você consegue mais, fui me levando ao limite, e chegou o dia da prova do ICMS São Paulo, eu estava super bem preparada, de fato. E eu levantei de manhã, minha mãe veio para São Paulo, porque ela falou, não, eu vou estar aí com você nesse momento. Ela sempre me dando, sempre presente nesses momentos. Ela, não, vou te dar força, vou te apoiar, enfim. Sua mãe era sua mentora emocional. Mais ou menos, né? Porque ela botava um pouquinho de pressão, né? Não era tanto. Ela era assim. O método dela é desse jeito, ué, você tem que aceitar. A minha mãe, ela sempre foi muito disciplinadora. Então, ela me incentivava, mas eu sabia que ela esperava um resultado, né? Ela esperava esse resultado. E eu me sentia, de certa forma, cobrada por ela, assim. Então, ela veio pra cá, não, eu vou te ajudar, tal. Mas ela já estava feliz da vida, porque eu já tinha passado nos dois, eu já ia tomar posse na Receita, enfim, fui fazer a prova. Levantei de manhã e me sentindo meio estranha. A prova era o dia inteiro de prova, eu tinha que ir de manhã e passava o dia inteiro e o dia seguinte. Sim. Eram 2 dias de prova. Eu lembro que eu fui de manhã pra lá e na hora de sair de casa eu comecei a ter dor de barriga. Uma dor de barriga. Minha mãe falava assim, Fernanda, por que você tá assim? Você comeu só coisa aqui em casa que a mamãe fez, como pode ser? E eu, mãe, não sei, acho que é nervoso, não sei, não tô me sentindo bem, fui pra prova. Aí eu lembro que eu cheguei no colégio mais cedo, entrei no colégio, dor de barriga. Aí eu lembro que eu começou a me dar uma ansiedade. Aí eu comecei a ficar pior. Ansiedade. A ansiedade começou a tomar conta de mim naquele dia. Picos de ansiedade. Picos de ansiedade. E por quê? Eu vou te explicar. Eu acho, sabe o que aconteceu nesse dia? Eu coloquei na minha cabeça que aquele seria o último concurso que eu iria fazer na vida se eu passasse. Que eu nunca mais faria outro concurso, porque o ICMS já ia me dar a carreira que eu queria. E porque eu não tinha noção do que o tribunal poderia me oferecer, eu não tinha noção. E o analista não era a carreira final que eu queria. Então, ser fiscal, de certa forma, era aquele lugar que eu almejei lá atrás, que eu projetei. Então, para mim, eu coloquei como aquilo fosse o último concurso da minha vida. E eu coloquei uma pressão desnecessária, né? Hoje eu vejo o quanto foi desnecessário, mas eu coloquei. E aí eu fui fazer a prova. Passei mal a prova inteira. E mas insisti. Fiz a parte da manhã, saí da parte da manhã arrasada, com dor de cabeça, me sentindo mal, comi uma coisa leve, fui para a parte da tarde. Só que eu achava que eu já não tinha conseguido. No ICMS, não tinha mínimo por matéria, mas tinha mínimo por prova. Eu já estava com medo de não ter conseguido o mínimo nessa prova da manhã. Pelo meu estado. À tarde, eu consegui fazer a prova um pouco melhor, mas muito desanimada já. Meu estado... Jogou a toalha? Eu não joguei a toalha, mas eu já sabia que seria muito difícil. Então, sabe quando você vai fazer a prova já com essa... Eu não tava na vibe de me imaginar mais sentada na mesa. Eu tava na vibe de, talvez seja bom. Já que eu tô aqui, deixa eu fazer. Vou fazer para completar, mas eu acho que não deu certo. Fui fazer... Aí, cheguei em casa super desanimada. Conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu nem vou amanhã, porque eu não vou conseguir. Eu não consegui hoje, né? A gente sente quando a gente vai bem, quando a gente não vai. Ela falou, não, você vai sim, porque vai que, né? Você vai, você não se preparou, você vai. Sua mentora falou, vai. A minha mentora, lá. E eu fui. No segundo dia eu fiz uma prova muito melhor. E aí eu fiquei, puxa, se eu tivesse feito uma prova assim ontem... Deu dor de barriga nesse segundo dia? Não. Foi só no primeiro dia, aquela emoção inicial de fazer prova. E aí, eu fui fazer a prova no segundo dia e eu fiquei, sabe, me culpando, assim, de uma certa forma. Sabe quando você... Sabe o e se? E se eu não tivesse tido dor de barriga ontem, talvez eu tivesse feito uma prova boa e eu teria chance. Porque no segundo dia eu estava indo bem, eu tinha consciência que eu estava indo bem. Bom, passou. O resultado demorou um mês, mais ou menos, para sair. Eu estava no meio do curso de formação ali da Receita, já aí, quando saiu o resultado.
E eu lembro que tinha 350 vagas e eu fiquei em 351. E por um eu não passei. Aí, naquele dia, foi quando caiu minha ficha, né? Só naquele dia caiu minha ficha do tipo, você poderia ter conseguido, mas você se boicotou em vários fatores. E eu comecei a fazer um balanço sobre meus últimos meses, onde eu tinha errado. Porque para mim eu errei em algum momento ali, para ter. Parece que aquilo me mostrou assim: você poderia, você tinha todas as condições para, mas alguma coisa te tirou, E né? você conseguiu identificar o que? Foi a minha saúde mental, né? Saúde. Eu não saber conduzir, eu não saber achar um ponto de equilíbrio melhor, eu não saber ter algum momento de lazer, eu não saber ter tido uma escolha, eu não saber olhar para mim e perceber que eu estava cansando e que eu precisava de alguma válvula de escape. Foi ali que caiu uma ficha assim para mim do tipo, o que você fez, né? O que você poderia ter feito diferente? Ótimo. Então, a gente vamos conversar um pouquinho mais sobre saúde mental e preparação para concurso público? Bora. Beleza. Você agora como profissional da área, idealizadora do projeto Brigada de Saúde Mental, você olhando para trás, desde o momento inicial da dúvida, vou ou não mudar de carreira, vou continuar na iniciativa privada, vou para a carreira pública, o que você poderia orientar para a Fernanda lá de trás? Olha, primeiro, eu falaria para Fernanda lá de trás, não fique tão sozinha, né? Eu fiquei muito sozinha. Apesar de ter minha mãe mentora, mas era minha mãe mentora. Eu não tinha um momento de conversar com um amigo, de falar sobre as minhas questões, sobre como eu estava me sentindo. Na verdade, eu não me dava o direito nem de pensar como eu estava me sentindo. Sabe? Eu não me dava o direito de olhar para mim e reconhecer que talvez eu estivesse exagerando, que talvez eu não estivesse dando também para mim um momento de lazer que eu merecia também, que eu precisava naquele momento. Então, o que eu falaria para aquela Fernanda foi assim: por que você ficou tão solitária, sabe? Você poderia ter mantido, equilibrado mais alguns pratos ali, né? Eu acho que eu voltei. Sabe o hiperfoco na necessidade de estudar todo o conteúdo e esquecer da Fernanda, do resto? Uma autoproteção, né? Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência, eu acho que foi isso. Eu acho que é como se eu estivesse numa selva e que eu precisava ali sobreviver naquele ambiente inóspito, sabe? Então, para mim, aquele momento era um ambiente inóspito, eu precisava sobreviver àquele ambiente, eu precisava passar, porque eu tinha pouco tempo, eu tinha um prazo, eu tinha data limite para passar. Então, foi assim, na verdade, eu não culpo aquela Fernanda, porque foi a forma como ela soube lidar naquele momento. Né? Eu tinha 20 e poucos anos, 26, 25, 26 anos naquele momento. Eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje também. Eu não tinha o preparo que eu tenho hoje, né? E nem a história. E nem as superações que eu já tive ao longo da vida, que foram muitas. Mas, então eu acho que o que eu falaria para ela é: esteja mais próximo de algumas pessoas. Que, na verdade, a Brigada de Saúde Mental que a gente vem falando dentro do tribunal e fora também, é isso, né? As pessoas estão muito sozinhas. As pessoas se sentem muito solitárias. E as pessoas sofrem muito sozinhas. Então, eu sofri muito sozinha naquela época. E eu acho que esse projeto que hoje eu venho desenvolvendo é justamente isso. É que as pessoas não sintam que estão tão sozinhas. Né? E que as pessoas não se sintam tão sozinhas e saibam disso. E que uns tenham um olhar para o outro de cuidado, de atenção, de perceber quando o outro não está bem. Né? Eu acho que a gente precisa ter esse olhar de empatia, de escutar o Mas outro. a Fernanda lá de trás, se você se apresentasse para ela, será que teria espaço? Ela te daria espaço? Se você apresentasse para ela assim, ó, eu consigo te ajudar, eu consigo fazer você estar em equilíbrio, porque eu posso, não sei se eu vou estar errado nessa conclusão, mas um dos pontos que você salientou que foi uma falta de equilíbrio, né? Várias ações que você tomou que te prejudicou em ser aprovada, por exemplo, no auditor do Estado de São Paulo, né? Fiscal do Estado de São Paulo. Se você se apresentasse naquela época para a Fernanda, será que a Fernanda daria espaço com a Fernanda brigadista? Talvez não, né? Por conta da
Sabe quando a gente não viveu, né? A gente só sabe quando a gente vive algumas coisas. Mas o que eu posso falar para as pessoas, né, e que talvez chegue uma pessoa hoje falando, não se sinta só, cuide da sua parte da sua saúde mental, preste atenção nos sinais que seu corpo dá. Talvez a pessoa fale, não, eu não preciso disso, eu tô ótimo, né? Mas a gente sabe quando a gente não tá tão bem assim, né? O nosso travesseiro conversa com a gente. E a gente sabe quando alguma coisa está acontecendo. E prestar um pouquinho, eu acho que olhar para um pouco para a experiência dos outros, para quem já percorreu aquele caminho, né? Aquela Fernanda, ela poderia um pouco se abrir para olhar para o caminho que essa Fernanda percorreu e as dificuldades que ela enfrentou, que fez com que ela chegasse hoje aqui, né? Mas eu acho que a gente prestar atenção também nos caminhos já percorridos por outras pessoas pode ajudar a gente a não ficar tão achando que a gente está certo, né? Que a gente não tem outra solução a não ser aquela que a gente está seguindo. Eu acho que a gente precisa prestar atenção no outro, né? No caminho que o outro já percorreu. Tá. E no momento da iniciativa privada, em que você trabalhava 14, 18 horas por dia, você hoje, Fernanda, brigadista, com toda a sua bagagem, vivência, o que você falaria, orientaria aquela Fernanda que está passando por aquele movimento de eu quero estudar, mas não tenho tempo, eu quero estar descansada, mas eu estou cansada, aquela confusão mental toda nesse processo de estudo para concurso? O que eu falaria é, primeiro, olhe para você, entenda o que você deseja de fato, né? E eu fiz esse exercício naquela época. Eu trabalhava 16 horas, mas aí eu comecei a olhar eu começava a olhar para as pessoas que já tinham percorrido, que eram mais velhas do que eu, que tinham mais experiência do que eu e como elas estavam. Eu olhei para aquelas pessoas e eu identifiquei o que eu não queria. Primeiro eu comecei a identificar o que eu não queria para minha vida. Eu não queria trabalhar 16 horas por dia. Eu não queria chegar aos 40 e poucos anos e ter olhado para trás e falado, puxa, eu não consegui ter filhos porque eu me dediquei a vida inteira no trabalho. Eu não queria isso para mim. Então eu comecei pensando no que eu não queria para mim. E a partir daí, eu comecei a tentar montar na minha cabeça uma estratégia. E eu acho que estudar é estratégia. É montar a estratégia. Dentro daquilo que pode para você. O que funciona o que funcionou para você, Jefferson, não funciona para mim. E assim, o que funciona para mim? Funciona estudar à noite depois que eu chego do trabalho? Não funciona. Tudo bem, então eu vou ver o que dá para eu fazer ali dentro. O que dá para eu mudar na minha rotina. Né? Porque a gente tem que entender até onde a gente pode ir, a gente tem que entender os nossos limites, e isso é com autoconhecimento. É olhar pra gente, perguntar pra gente, e ser sincero com a gente mesmo, né? Perceber assim, meu limite tá aqui, então eu vou parar. Né? Não tentar ultrapassar ele. E comemorar as vitórias, eu acho. A gente precisa comemorar vitórias, pequenas vitórias que a gente consegue. Então, naquela época, às vezes eu me cobrava tanto e eu não comemorava que eu tinha conseguido esgotar um conteúdo. Puxa, eu consegui esgotar o conteúdo X de tributário que eu queria. Nossa, que legal que eu consegui. Então, eu falava assim, o que eu pensava na época? Não, eu consegui esgotar o conteúdo tudo, eu já estava me cobrando o próximo. Nossa, mas será que eu vou conseguir esgotar o outro? Eu não comemorava. E isso tira de você também, porque eu acho que estudar para concurso é cruel, é solitário, por quê? Porque você não tem, ao contrário de quando você está trabalhando, né, que você trabalha e se dedica horas do seu trabalho, você acaba tendo, de alguma maneira, feedback. Você tem feedback do seu chefe, você tem feedback dos seus colegas, você tem feedback das metas que você cumpre. E isso é analisado várias vezes ao longo daquela sua trajetória profissional, né? E você tem a oportunidade de melhorar de acordo com esse feedback. Você tem essa oportunidade. Estudar para concurso é muito cruel, porque assim, o feedback você vai ter no dia da prova, quando sair o gabarito e você vê se você acertou ou se você errou. Então, você cria uma expectativa lá. Então, se a gente começar a dar o nosso feedback ali, eu consegui esgotar esse conteúdo, puxa, que legal, consegui esgotar esse conteúdo. Passei de nível. Passei de nível, vamos lá. Sabe, de alguma forma eu fiz isso, né? Eu fiz isso de alguma maneira, porque eu fui vendo, bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu fui um pouco estrategista, eu acho, em toda a minha preparação, em todo momento de preparação. Eu esperei alguns momentos adequados para eu fazer certas coisas, mas não é fácil. E você está fazendo uma escolha, e toda escolha tem uma renúncia. Então eu estava renunciando uma coisa
para outra que eu absolutamente não sabia se ia dar certo. Eu não tinha a menor noção se ia dar certo. Né? Então, você está renunciando a uma coisa que você já está ali, que de certa forma está na sua mão, por uma coisa que você não sabe. Se naquela época você tivesse um espaço para poder expor todos esses sentimentos, frustração, nervosismo, ansiedade, você acreditaria que seria mais fácil? Nossa, sim. Quem me dera eu tivesse um brigadista em saúde mental naquela época que eu pudesse, na hora do desespero, virar e falar: me ajuda, socorro. Não sei o que fazer, estou em desespero. Ou de ter encontros que fossem periódicos, com pessoas, rodas de conversa. Eu acho que isso funcionaria super bem, sabe? Rodas de conversa entre pessoas que estão vivenciando aquele momento. Porque a troca de experiência, de você olhar para o outro e falar: não sou só eu que estou passando por isso, o outro também está. Né? Eu estou vivendo uma dificuldade, o outro está vivendo outra. Vamos ver como é que a gente consegue se ajudar de alguma maneira? Então, eu acho que a interação entre as pessoas é importante. As pessoas hoje, por conta da vida que a gente leva hoje, né? A vida hoje é completamente digital, tudo é online. Não tem contato físico mais com as pessoas, né? O concurseiro, ele não tem contato físico com as pessoas, assim, exceto da família ali, do pequeno núcleo dele. Que não entende ele, né, na Que não verdade? entende ele, que ele está conversando com pessoas que não entendem a língua dele. Então, assim, eu acho que ter esses momentos de troca, ainda que sejam rodas de conversa online, mas que as pessoas estejam no vídeo, Um se ambiente. olhando, se vendo, compartilhando, eu acho que seria essencial. Aliás, é uma proposta que eu faço para você. É um ambiente bastante, vamos dizer, um ambiente controlado em que as pessoas se entendam. Sim. Um ambiente controlado em que as pessoas se entendam e que as pessoas possam ter voz para poder colocar todas as suas angústias, todos os seus medos, ter um profissional ali para poder gerir, né? E quando a pessoa saísse desse encontro, ela saísse mais leve para poder se dedicar aos estudos. Sim. Sim, eu acho que é esse momento em que as pessoas possam conversar sobre as suas angústias e que elas se sintam acolhidas também, principalmente. Né? Quando a gente está estudando para concurso, a gente não, na grande maioria das vezes, a gente não recebe o acolhimento das pessoas que estão em torno da gente, pelo contrário. Né? As pessoas, às vezes, nos julgam pelas escolhas que a gente fez, as pessoas desacreditam que você vai conseguir, as pessoas não têm ideia do quanto você está angustiado e do quanto você ainda, do caminho que você tem pela frente, o quanto aquele caminho gera ansiedade para você. Então, eu acho que, assim, são raras as pessoas que conseguem o acolhimento necessário para esse momento. E administrar toda essa multidão de emoções. Exato. Você acaba começando a acreditar que você é uma outra pessoa que você não é. Sim. E você começa a questionar a sua escolha. O que eu tô fazendo aqui? Será que eu fiz a escolha certa? Porque, assim, tá todo mundo em volta me julgando e falando que eu fiz a escolha errada. Né? E passa concurso, não vem aprovação e passa concurso. Exato. Eu lembro que antes de eu fazer essa escolha, enquanto eu estava na iniciativa privada, em que eu fui fazendo vários concursos e que eu fui reprovada em todos, vários eu fui reprovada. Quantas histórias tristes também. Não fala só de aprovação, não. Quais exatamente. concursos você ficou reprovada? Nossa, eu fiquei reprovada no ICMS Amazonas, ICMS Minas, ICMS Rio Grande do Sul. Tudo da área de ICMS. Tudo da área de ICMS. Auditor da Receita eu fiquei reprovada em 2. E alguns menores que eu fiz, assim, na época, do tipo... Sabe quando você está estudando e aí você resolve abre escrevente do TJ. Aí você acha que... vou fazer escrevente do TJ. Estou estudando novo, eu passo do escrevente do TJ. Fui fazer também e fui reprovada no escrevente do TJ, porque também eram matérias que fugiam muito, né? Então, e eu não tinha feito direito ainda, eu só tinha a formação em administração. Eu fiz direito depois já no Tribunal de Contas. Então, nessas reprovações, eu lembro que algumas colegas minhas que eram de fora do mundo dos concursos, elas ficavam um pouco assim... Elas falavam assim: nossa, Fernanda, você vai viajar de novo? Você vai fazer concurso onde mesmo? Eu vou lá eu me inscrevi também uma vez no ICMS e que eu tinha que viajar para Natal. Acabou não dando para eu viajar para Natal por causa do trabalho. Porque eu tinha uma viagem de trabalho e eu ia voltar e não ia dar tempo de eu viajar. Então, eu perdi essa prova.
E as minhas amigas falavam assim, mas você vai fazer esse MS Amazonas, cara? Você vai morar no Amazonas. E assim, pra quê? Pra que essa escolha? Se você já tem seu Se emprego, você tem já seu tem seu salário em emprego, São pra que Paulo, essa seu carro. escolha, sabe? Ninguém entendia, né? E as minhas amigas todas trabalhando em empresas privadas nessa época, as minhas amigas da faculdade, todas inseridas no mercado de trabalho privado. Eu era a única que estava ali diferente, sabe? Então, meio que eu não cabia mais naquele espaço. Você não tinha sua comunidade. Não tinha. Eu sentia a falta de ter essa comunidade. E na época, eu encontrava isso um pouco no curso presencial, que hoje não tem mais. Então, se naquela época para mim era difícil, eu imagino hoje. Como é solitário, como é angustiante, você não saber o que está acontecendo em volta, você não ouvir outras opiniões de quem está vivendo o mesmo momento que você. Né? É muito complexo. E o acolhimento, ele é necessário para que você valide também os seus sentimentos. Você precisa ter validado esses sentimentos, porque esses sentimentos, eles são comuns a quem passa por esse momento. E a validação de sentimento é essencial você validar, né? Aliás, é a base do acolhimento é você validar o sentimento do outro. É você compreender que o outro talvez não sinta como você. E quem está fora do mundo de concurso, é difícil validar esses seus sentimentos. É muito difícil eles terem se colocar no seu lugar, porque eles desconhecem aquele lugar. Absolutamente eles desconhecem. Eles desconhecem a dor do concurseiro. A dor do concurseiro. Você tocou num ponto aí que é até um tema de um livro. A dor do concurseiro. Quantas dores existem aí no mundo aí de quem está estudando para concurso público? Então, são muitas dores, né? Eu acho a dor da dúvida, é a dor da incerteza, é, é a dor de você parar a sua vida para aquilo e renunciar uma grande parte da sua vida por uma escolha que você está fazendo que você absolutamente não sabe se vai dar certo. É você renunciar a momentos em família. É você renunciar a natais, ano novo, que você teria com a sua família e você não pode ter. A dor da aceitação. A dor da aceitação. É a dor de você aceitar que você não está tão bem preparado. É a dor de você aceitar a derrota de não ter passado no concurso. Né? Dá para trabalhar tudo isso? Claro! Claro que dá. E principalmente, assim, essas dores, você precisa reconhecer essas dores em você, aceitar essas dores, aceitar que elas existem. E a partir daí, a partir do reconhecimento da dor, que você consegue falar sobre as dores, elas se tornam melhores. Eu costumo dizer que a dor, quando ela dói em silêncio, ela dói muito mais. Quando a dor dói em silêncio, ela dói muito mais. Quando você fala sobre a dor, ela já fica um pouquinho menor. Né? E ter esse espaço, eu acho essencial para o concurseiro ter o espaço de fala, ter o espaço de conversar sobre essas dores. Tá, eu tô gostando dessa ideia. Então, você, concurseiro, brevemente aqui, já vou me adiantar, eu vou convidar a Fernanda para poder fazer um projeto exatamente para poder trabalhar toda a redoma de quem precisa estudar para concurso público. Não só a parte cognitiva, técnica, mas também a parte emocional através da brigada. Vamos introduzir essa brigada para que os concurseiros possam estar mentalmente equilibrados para que possam chegar no seu mais alto nível. Faz sentido para você? Total, faz total sentido. Assim, eu vou expor aqui um pouquinho desse projeto da Brigada, né? Eu acho importante as pessoas entenderem do que se trata, o que é, né? Esse projeto da Brigada surgiu dentro do Tribunal de Contas, a partir da minha própria história, né? Foi da minha história, das minhas dores, e de, em alguns momentos, perceber que eu tinha alguém ali, focado, e que percebeu que eu não estava bem. Que olhou para mim, viu que eu não estava bem, e se aproximou de alguma maneira. E falou: você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer algo que eu possa fazer te ajuda? Quando eu tive isso lá dentro do tribunal, foi um momento delicado da minha vida. Eu falei, gente, se eu posso ter isso, qualquer pessoa pode ter isso. Foi aí que eu idealizei esse projeto e ele surgiu. Então, o brigadista em saúde mental, não necessariamente ele precisa ser da área de saúde, ele precisa ter o olhar de cuidado, ele precisa ter o olhar atento e ele precisa prestar atenção no outro. Né? E isso vem modificando as relações de trabalho.
né? E eu encaro a preparação para serviço público como um trabalho. Na verdade, existe até um artigo de um psicanalista francês, o Dejoux, que ele diz que existe um artigo falando sobre o não trabalho dos concurseiros. É sensacional. Esse trabalho foi desenvolvido com a psicodinâmica do trabalho de Dejoux, e ele traz que o não trabalho do concurseiro acaba sendo um trabalho. Porque, na verdade, você tem ali o que o edital prescreve, você tem o que você consegue fazer. Existe uma distância enorme entre isso, entre o que é necessário e o que você, de fato, consegue, né? E é nesse intervalo que as pessoas acabam adoecendo. Né? É nesse gap que as pessoas acabam adoecendo. Ou as pessoas acabam se descobrindo, ou as pessoas acabam se superando. Né? Então, eu entendo que, e no trabalho acontece isso, no dia a dia do trabalho, existe o trabalho que é prescrito, que a instituição cobra de você e o que você efetivamente consegue dar no seu dia a dia e por tudo que acontece. Né? Tudo que acontece ao longo do dia, que são imprevistos, que são coisas que não estavam sendo esperadas. Na vida do concurseiro acontece a mesma coisa. Você está no auge da sua preparação e em algum momento acontece alguma coisa. Né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença no momento de preparação para concurso. O estudo para concurso tem que ser enxergado como um trabalho. É um trabalho. Né? É o trabalho de você despender horas do seu dia, de você se dedicar àquilo, de você se dedicar a produzir algo. Produzir o quê? Conhecimento. Produzir conhecimento para que você consiga ser aprovado. Né? E a psicanálise, você como formada como psicanalista, a parte de como que consegue abordar todo esse processo do estudo para concurso público? A psicanálise, ela vem falando muito sobre a fala que cura, né? É a cura através da fala. Né? A psicanálise trabalha muito com o que a gente vai conversando, tanto que um psicanalista ele muito mais ouve do que fala. Né? Então, a psicanálise pode ajudar muito o processo desse concurseiro ter um espaço de fala e conseguir falar sobre suas dores. Porque a partir da fala ele vai trabalhando essas dores. Essas dores elas vão ficando mais amenas, elas vão ficando mais trabalhadas dentro dele, melhor processadas dentro dele. Elas ainda vão existir, mas de uma forma diferente. Elas não vão deixar de existir do dia para a noite, mas a pessoa, o sujeito vai conseguir olhar para essas dores de uma maneira diferente, ressignificando tudo isso e dando um outro significado de uma forma que, às vezes, até essa própria dor se torne o trampolim que ele precisa para avançar. E você, como estudante de psicologia, o que você já aprendeu que acha interessante trazer para o mundo dos concursos para ajudar quem estuda para concurso? Eu acho que existe, assim, algumas questões da teoria comportamental que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar algumas mudanças de comportamento, a gente consegue utilizar da teoria de análise comportamental. E esse momento de fala, eu acho que aí vem mais ligado à psicanálise. Mas eu acho que dá para a gente fazer... Veja, a proposta não é fazer terapia com concurseiro. É abrir espaço de fala. É abrir espaço para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas entendam que os outros também estão passando, que existem várias outras pessoas também passando por momentos como ele, e que esses momentos eles podem ser olhados de uma outra maneira a partir do compartilhamento e do acolhimento dessas dores. Legal, legal a gente tocar sobre esse assunto, porque eu trabalho com concurso público, né, e eu vejo o quanto que os alunos, aqueles que estão envolvidos, recebam diversas mensagens nesse sentido, tá? E gostaria de fazer um convite para você, agora formalmente, já estou me adiantando, nem sei, nem tenho aval do pessoal da oficina, né, de toda a equipe da oficina, mas eu já estou me antecipando, te convidando para poder fazer parte de um projeto que você foi falando, na minha cabeça já foi virando, montando, que é um projeto de mentoria social. Tá? Para dar acesso a mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse espaço de fala, que tenham menos peso para poder carregar, para que possam estar melhores e sejam a sua melhor versão na hora de fazer a prova. É óbvio que as quantidades de vagas são sempre limitadas e vai ter sempre gente aprovada e reprovada. Mas eu já quero te convidar para poder trabalhar no projeto que a gente tem,
né, que eu vou até reaquecer esse projeto, é um projeto antigo de mentoria digital, em que a gente vai ter um ambiente de conversa com todos aqueles que fazem parte. E aí, como é um ambiente em grupo, acaba sendo social, porque aí é diferente da mentoria que a gente faz, que é individual, acesso 24 horas, 7 dias da semana, é totalmente diferente. Quero te convidar, eu sei que você tem diversas coisas para poder fazer, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você aceitasse. Sem dúvida, vai ser uma honra, vai ser um prazer. Eu acho que eu consigo, de alguma forma, fazer parte desse projeto, sim. A gente consegue fazer um trabalho bem interessante, porque, de fato, eu não acredito que a preparação para concurso seja única e exclusivamente na parte de conhecimento do conteúdo do edital, né? Parte cognitiva. A parte cognitiva. Eu acho que tem uma parte aí da saúde mental que influencia. Ele pode te tirar de um concurso, como aconteceu comigo, né? E lá do ICMS São Paulo. Ele te tira de uma prova, você estando capaz de passar na prova, porque cognitivamente você está bem, você está muito bem em todo o conteúdo do edital, mas o seu emocional não está bem, e ele te trava na hora. E como é que foi o sentimento de você lidar com isso? Saber que era capaz, que tinha condições, mas por não ter essa gestão emocional, você não ter conseguido? Foi de muita frustração na época, muita frustração. Eu lembro que eu me frustrei, eu me culpei, eu fiquei rebobinando a fita na minha cabeça e vendo onde eu podia ter feito diferente. E eu lembro que eu rebobinava a fita, onde eu podia ter feito diferente, e nunca era em algum conteúdo que eu deixei para trás. Porque eu não tinha deixado o conteúdo para trás. Era assim, puxa, se eu tivesse descansado um pouco mais nessa última semana, será que eu não tinha conseguido? Se eu tivesse falado com alguém, se eu tivesse me cobrado menos, será que eu não teria conseguido? Se eu não tivesse colocado essa coisa de é meu último concurso, eu não quero fazer mais nenhum, né? Eu coloquei ali uma faca no meu pescoço. Para que eu coloquei a faca no meu pescoço, né? Uma pressão. Uma pressão que era desnecessário. Então, eu lembro que a cobrança, quando eu rebobinava a fita, nunca era um conteúdo que eu deixei para trás, mas sim uma atitude minha em relação a mim mesma, né? Uma atitude minha em relação à minha vida, como eu havia conduzido a minha vida até aquele momento, assim. Eu lembro que eu fazia muito esse balanço, né? E tanto que, assim, eu fiquei tão... Eu deparei de estudar por um tempo, depois daquele tempo, eu falei, não vou estudar mais para concurso, porque estou cansada, e me afastei mesmo dos concursos, né? E fui vivenciando ali a vida na Receita Federal, tomei posse, assumi, construí uma carreira bem rápida na Receita, assim, eu lembro que eu cresci muito rápido, né? Logo eu consegui um cargo muito legal na Receita, trabalhava lá com o delegado da Derate, diretamente com ele. Foi uma experiência muito boa, porque aí eu falei assim, puxa, existe carreira fora da iniciativa privada, existe realização profissional fora da iniciativa privada. Então você conseguiu se realizar na Receita Federal? Sim. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu na Receita Federal agora? Foi quando eu encontrei o Jefferson Rosa no elevador da Derate, e aí, pouco tempo depois, a gente estava morando juntos, né? Não, se você não falasse isso, eu ia acabar com o projeto agora, já ia te mandar embora, entendeu? Mas... Então, Foi a melhor pra quem coisa. não sabe, a Fernanda é minha esposa, tá? E a gente se conheceu na Receita Federal, né? Passamos no mesmo concurso, tá? Mas, fora esse lado aí cômico, vamos dizer... Não é cômico. Não, cômico aqui na nossa entrevista. Quais foram assim, os momentos na Receita Federal que você olhou para trás e falou assim, caramba, valeu a pena eu ter passado por tudo isso? Eu lembro quando eu comecei a ter quando eu comecei a ascender na carreira, né? Eu lembro que eu cheguei e eu não sabia muito para... A Receita Federal é um universo, né? Você que está lá, né? Você pode falar muito melhor do que eu até, né? Porque você, de fato, foi de analista para auditor e construiu uma carreira muito mais sólida ali do que eu. Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 4 anos na Receita. Mas, eu lembro que, assim, eu percebi o quanto de oportunidades tinham em diversos departamentos. Então, assim,
Se eu não quisesse trabalhar ali com atendimento ao público, eu tinha condição de trabalhar internamente com processo. Se eu não quisesse processo, eu podia trabalhar na área meio. Se eu não quisesse a área fim da Receita, eu trabalharia na área meio. Eu acho que a Receita Federal, eu gostei muito de trabalhar lá por conta das oportunidades, né? Eu trabalho na área de RH, eu podia trabalhar numa série de áreas diferentes. Então, isso é um universo, né, que você... E eu sempre tive uma característica de ser muito ativa, de querer mudança. Então, para mim, o que me assustava antes de entrar no concurso público era essa falta de perspectiva de mudança, assim, de achar que eu ia chegar num serviço público. Essa era a imagem que eu tinha. Sentar numa mesa e ficar na minha mesa ali por 30 anos fazendo a mesma coisa. Que não tinha essa flexibilidade toda. E eu comecei a perceber que não era bem assim. Né? Logo que eu entrei, eu comecei a perceber, porque eu já fui de um lugar para o outro, daqui a pouco eu já estava no gabinete, trabalhando, fazendo um trabalho que eu adorava, e foi muito legal. Só que na Receita, né, é assim, né? A Receita muda o presidente, muda o secretário, muda todo mundo, né? Tem um efeito dominó, né, na Receita Federal. E aí, o que acontecia? Eu lembro que eu estava super bem lá e um dia teve uma mudança, né? Você lembra disso? Teve uma mudança radical, assim, de gestão da Receita. E aí eu tive que sair do gabinete, voltei para o atendimento ao público. Isso me deixou bem frustrada na época, eu me senti um pouco... Isso me gerou um pouco de insegurança. E eu não estava muito motivada para voltar a estudar, né, para auditor, para continuar os estudos. Eu não queria também... Eu queria avançar na carreira. E aí, o que aconteceu? O tribunal me chamou. O Tribunal de Contas me chamou. E aí? Deu medo? Vou, não vou? Deu, porque eu lembro que eu saí da Receita para ir para o tribunal ganhando um pouco menos do que eu ganhava na Receita. Na Receita você ganhava mais como analista, ganhava mais do que no tribunal? Mas na época era assim, era essa proporção. Eu lembro que eu ia ganhar uns R$1.000 a menos no tribunal. Mas dentro da Receita tinha um colega nosso que conhecia uma pessoa lá do tribunal, ele foi lá me apresentar, e aí a pessoa lá falou assim para mim, olha, você vem aqui para o tribunal, o interessante é você fazer curso de direito, porque aí o curso carro-chefe aqui do tribunal é o direito, é onde te oferece maiores possibilidades de ascensão de carreira. Eu falei, legal, sempre gostei de direito, acho que eu vou inovar. Eu lembro que você ainda ficou meio assim, falou assim, mas você vai sair? Vou sair. Quero mudança, eu sempre gostei de mudança. E aí eu falei, vou mudar, vou arriscar e vou. E fui, entrei na faculdade de Direito, comecei a fazer faculdade de novo, comecei a construir minha carreira dentro do tribunal, grandes oportunidades no tribunal apareceram, conheci pessoas que foram mentores, verdadeiros mentores dentro do tribunal, assim, na minha carreira, e que iluminaram, assim mesmo, e eu consegui ir guiando, até que em 2021 surgiu a oportunidade de eu assumir a diretoria de saúde e assistência social do tribunal. E eu sempre gostei da área da saúde, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, puxa, que coisa diferente, né? Deve ser uma atividade bem dinâmica, porque a Diretoria de Saúde e Assistência Social oferece apoio para os servidores do tribunal. Né? É uma equipe multidisciplinar da área de saúde e que oferece apoio e atendimento a todo mundo. E eu achei uma oportunidade super legal, né? Que é cuidar de quem cuida, cuidar de quem exerce o controle externo. Eu falei, nossa, me encheu os olhos na época e eu fui, aceitei o desafio. Foi um desafio grande, porque era uma área que eu desconhecia, era completamente novo para mim. E deu muito certo. E foi aí que eu realmente me encontrei. Eu encontrei, assim, a minha missão, meu propósito, que é falar sobre saúde mental, porque isso, de uma certa maneira, é um assunto que sempre foi permeando um pouco a minha vida, nas minhas escolhas, das angústias que eu carreguei por muito tempo, nas questões que eu carreguei. Sempre me causou muita curiosidade, sempre me causou... É um assunto que sempre me encheu os olhos, a saúde mental, principalmente. E aí eu achei essa oportunidade e tô lá. Então, isso tudo é para mostrar que, assim, mesmo que a pessoa ache, eu vou entrar no serviço público, será que eu vou? Será que eu vou ficar estagnado lá? Gente, não vai. Você só fica estagnado se você quiser. Porque a gente acha lugar, a gente acha nosso lugar, a gente acha aquilo que a gente mais gosta de fazer. A gente recebe muito também, né? Porque o que eu vejo é que, assim, quando você se doa para o lugar no serviço público,
aquilo vem para você de volta, né? As pessoas olham para você como, nossa, ela tá querendo fazer coisas muito legais, muito diferentes aqui. E é isso que eu tenho conseguido fazer. Então, sim, foi onde eu consegui, apesar de não estar na iniciativa privada, consegui construir minha carreira. Tenho muito orgulho de tudo que tá acontecendo comigo hoje. E sim, foi onde eu construí uma carreira sólida mesmo. Então você tinha medo de não se realizar no serviço público, você falou que foi realizada na Receita Federal, está realizada no Tribunal de Contas. É, A pergunta, eu acredito já ter até a resposta, mas deixa bem claro, pessoal. Valeu a pena todo esse sacrifício? Com certeza. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, só que com algumas nuances diferentes, assim, de mais cuidado comigo mesma, né? De cuidar mais da minha saúde, fazer atividade física. Eu demorei muito para ceder à atividade física. Então, assim, eu achava que ir para academia era uma perda de tempo. Eu pensava, não, eu vou para academia, tô perdendo tempo de estudo. Como assim? Vou perder 1 hora na academia? E não, qualidade de vida. Hoje, assim, hoje para mim é uma condição para eu ficar bem também ir à academia. E eu comecei a frequentar academia com 35 anos. Eu não frequentava academia, eu não fazia. Eu era absolutamente avessa àquele ambiente de academia. Mas eu me encontrei também nisso e comecei a perceber os benefícios que isso me trazia, né? Tanto para a saúde física quanto mental, né? Você tirar, só de você ter um momento seu que você vira e fala, não, agora eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha alma e eu vou separar sim esta 1 hora, que é o momento que eu vou depositar esses 60 minutos na minha qualidade de vida. É sensacional. Isso faz uma diferença enorme em tudo, inclusive no rendimento. Eu faço tantas coisas. Hoje eu faço mestrado, eu faço faculdade de psicologia, tudo ao mesmo tempo, né? Se eu não tivesse alguns momentos de academia, eu não ia aguentar. Porque é muita informação, hoje tudo é muita informação. Meu trabalho no tribunal requer muito de mim. O tempo todo eu estou sendo acionada por várias questões no tribunal. E aí tem o mestrado, e aí tem a faculdade, e aí a gente tem os filhos, e aí tem o marido. Então, são muitas coisas, né, na nossa vida, são vários papéis que a gente exerce. E a gente precisa ter um momento nosso, né? Um momento de autocuidado e um momento de olhar para nós com carinho. E o que você falaria para o pessoal que está estudando hoje, atualmente, né, vai te ouvir, né, pela sua voz, vai se sentir acolhida só por assistir o podcast? O que você falaria para o pessoal que está hoje sentindo aquelas dores que todo conselho tem, né? O que você pode falar para o pessoal? Olha, o que eu falaria é: não se sinta sozinho. Existem muitas pessoas que estão vivenciando momentos, se não semelhantes, se não parecidos, pelo menos semelhantes aos que você está vivendo. Cuide da sua saúde mental, olhe para você, comemore as pequenas vitórias do dia a dia, cada pequena vitória do dia a dia, comemore. Se abrace nesses momentos. Abrace também as suas angústias, as suas dores e fale sobre elas. Encontre alguém que possa ouvir de fato como você está se sentindo, ainda que seja um outro concurseiro, que seja a mãe mentora, que seja o mentor para concurso, mas busque uma rede de apoio emocional. É essencial na vida, né? Não só para quem está se preparando para o concurso, mas na vida. Quando você também assumir o seu cargo público, continue cuidando de você, né? Continue cuidando e porque assim a gente vai viver muitos anos ainda. Hoje em dia a expectativa de vida é cada vez maior, então cuide de você, não deixe de cuidar de você. Tá. Eu queria te fazer mais um convite de você fazer parte desse podcast, né, como apresentadora também, co-apresentadora, tá? Eu gostaria que você passasse suas redes sociais, como te encontrar, quem quiser mandar uma mensagem para você, como é que faz? Olha, eu estou no LinkedIn, pode me encontrar no LinkedIn, lá tem todos os projetos que eu realizo também. É só você acessar lá que o LinkedIn é aberto, mas pode me mandar uma mensagem por lá. Pode também me adicionar no Instagram, meu Instagram ainda não é aberto,
mas pode me adicionar no Instagram, será um prazer conversar com cada pessoa. E também através do Jefferson Rosa, afinal de contas, a gente está dentro da mesma casa. Quem quiser, procura o Jefferson, que ele me aciona. Tá, assim, foi muito interessante, né? A gente vive junto, mas está nesse ambiente em poder trazer para o nosso público, né, toda essa sua jornada, que foi uma bela jornada, né, da iniciativa privada, trabalhar 18 horas, 40 horas de trabalho, a insegurança, os momentos de dificuldade, mãe mentora, falta de dinheiro. Eu acho que é bastante interessante que muita gente passa por isso. Certo? E quando a gente externaliza, outras pessoas, caramba, isso aconteceu com ela e ela conseguiu, ajuda, né? Quantas e quantas pessoas, através de vídeos, através de entrevistas, a gente consegue alcançar, tá? Agora, assim, falou muito bonito, falou que continuaria, faria tudo de novo, mas o que você não indica para as pessoas também, assim, falar assim, ó, eu não faça isso, que também eu acho que é interessante. O que você falaria, pessoal? Olha, eu acho importante a gente não ultrapassar nossos limites, né? Respeite os limites. Então, assim, a cada vez que a gente ultrapassa um limite nosso, a gente está se desgastando um pouco. A gente também prestar atenção em se autoconhecer, né? Não ultrapassar, por exemplo, lá atrás, quando eu escolhi estudar para o tribunal e não estudar para o auditor da Receita, foi um momento ali que eu tive que falar, não, eu não vou para o máximo que eu quero. Na verdade, eu queria o auditor da Receita naquele momento. Só que eu sabia que eu não estava preparada para aquilo. Autoconhecimento. Então, às vezes, as pessoas, o que eu percebo, né, o que eu vejo, às vezes, de alguns concurseiros, assim, eu só quero auditor da Receita. Abra a cabeça. Abra a cabeça, porque existe um mundo, um universo de opções. E, às vezes, o que a gente acha que... Por exemplo, hoje eu sou extremamente feliz no Tribunal de Contas. Se eu tivesse, talvez, focada tanto lá atrás, né, eu não estaria aqui hoje, fazendo todo esse trabalho lindo que eu estou fazendo, e não teria me encontrado dessa maneira que eu me encontrei, né, lidando com a saúde mental no serviço público. Então, é isso. E cuide, e assim, não ultrapassar limites é o principal, eu acho. Beleza, você falou de vários concursos. Vamos fazer tipo um bate-bola aqui, veio na minha cabeça aqui agora, tipo um cara a cara, né? Você falou sobre o auditor da Receita e um concurso que eu sei que você já pensou, que é o delegado de Polícia Federal. Dos dois, qual que você escolheria? Delegado da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal. Entre delegado da Polícia Federal e Cefaz São Paulo, auditor fiscal estadual de São Paulo. Delegado da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal. Entre delegado da Polícia Federal e analista tributário da Receita Federal. Qual que você escolheria? Delegado da Receita Federal. Ou da Polícia Federal. Então se mantém na delegado. Olha só, delegado da Polícia Federal. Delegado da Polícia Federal, como você é formado em direito, ou procurador da Fazenda Nacional? Procurador da Fazenda Nacional. Procurador da Fazenda Nacional. Procurador da Fazenda Nacional ou auditor de controle externo do Estado de São Paulo? Auditor de controle externo do Estado de São Paulo. E vai ter concurso, né? Vai ter previsão de concurso. O que você sabe que pode falar pra gente em relação ao concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Na verdade, assim, né? Agora, a gente teve um concurso agora, né? Vai ser chamado aí um pessoal, bastante gente, porque a gente teve muitas aposentadorias agora nessa fase. Então, a gente está aí para receber novos servidores. E, na sequência, eu acredito que aí tem um concurso que tem uma grande quantidade de aprovados, ao longo aí de 4 anos, né, que são 2, renovável por mais 2, essas pessoas que estão ali aprovadas podem ter uma grande esperança aí de ser chamado. Tá. E novos concursos, tem previsão? Por enquanto, talvez, né, ainda não tem muita coisa certa, assim, não, de novos concursos, porque acabou de ter esse, né, ele está sendo agora, foi publicado o resultado essa semana, né? Não. Beleza. Então, assim, eu acho que foi muito gratificante estar aqui com você uma situação totalmente diferente do que a gente vive no dia a dia, tá? Mas foi bastante importante expor o pessoal que está vendo a gente, né? Porque, assim, todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus tombos, né?
aquele ditado, né? Todo mundo só fala das cachaças que eu tomo, né? Não fala dos tombos que eu tomei. Então, assim, é interessante para as pessoas entenderem e poderem verificar do que estão vivendo agora. E, cara, é difícil. Passar para concurso é difícil. Não é fácil. Não. Né? Eu acho Não é que fácil. é importante. Pode falar. Eu acho que, na verdade, assim, quando nós dois, né, pra gente foi um pouco melhor, assim, esse momento, porque logo que eu entrei na Receita, a gente já se conheceu, os dois concurseiros, então a gente vivia a mesma vibe, né? A gente se entendia quando o assunto era estudar para concurso. Então a gente teve sorte nisso, né? Logo você começou a estudar de novo para auditor, enfim, e eu entendia toda aquela sua dedicação no estudo, que foi assim, eu lembro que foram momentos bem complexos, né, e de imersão total. Eu conseguia compreender isso, né? Então, para a gente foi até um pouco mais fácil, eu acho, esse momento, porque a gente conseguia compreender o momento, né, que a gente estava vivendo. Agora é diferente quando tem um casal, um estuda e o outro está na iniciativa privada. Eu acho que deve ter ali muito mais dificuldade. Veio uma outra ideia, vamos criar um Tinder dos concurseiros. Para o negócio da MET aí, facilitar e juntar os contra-cheques. Boa, Tá? gostei. Negócio aqui, esse negócio, tá? Então, assim, juntou os contra-cheques, isso também te deu segurança, ter um marido que é concursado. Como é que é a sua vida aí em relação a isso? Sem dúvida, né? Porque é uma segurança a mais. Se eu busquei segurança, eu consegui uma segurança em dobro, né? Tá, então, pessoal, ó, você que está estudando, né, que é solteira, vai ser aprovada, vai conseguir, se quiser, óbvio, né, se quiser casar, vai conseguir um marido, ou você que é solteiro e quiser casar, vai conseguir uma companheira também, concursada, vai juntar os contra-cheques e faz a diferença, né? Tranquilidade, dá para a família, né? Para criar, fazer os filhos. Conta aí como é que é a sua família. O pessoal quer saber, né? Começou a falar que quer casar, como é que é a sua família, se tem filho, cachorro, como é que é? Nossa, a gente tem, assim, em casa hoje, né? Eu, Jefferson, 2 filhos adolescentes gêmeos, né? Willy e Natália, 16 anos. Sobrinha Júlia, que mora com a gente, aí tá estudando para o vestibular, né? Com a gente auxiliando aí nesse processo. E 4 cachorros, só isso, gente. Assim, só isso. Aí você fazendo mestrado, como é que é? Mestrado? Aí eu fazendo mestrado, faço psicologia também, sou diretora de saúde e assistência social, Jefferson, auditor da Receita, junto com a oficina da aprovação, podcast agora. Então, assim, é tranquilo, né, Jefferson? Tranquilo, dá tempo. Tranquilo, Tem que dá saber tempo. gerenciar o tempo, tá? Saber gerenciar o tempo. Então, gente, muito obrigado aí por você que assistiu a gente até agora. Acompanhe a gente, porque vão vir novos entrevistados. Já convidei Fernanda para poder fazer parte aqui, né, da gestão aí do podcast, tá? Para poder fazer as entrevistas, trazer o conhecimento dela de saúde mental para poder trabalhar com os entrevistados, porque é um tema muito importante que vai ajudar você. Palavra final, Fernanda. Eu já aceitei o convite, porque, afinal de contas, eu adoro um convite para uma coisa nova, uma inovação. E eu acho que sim, que a gente falar sobre saúde mental aqui nesse podcast e dentro da preparação na oficina da aprovação sim, vai ser uma arma muito poderosa para todos que se preparam aí para concurso. E eu espero poder contribuir muito e fazer parte desse projeto aí. Conforme as pessoas vão nos procurando, a gente vai vendo as necessidades. Então, pessoal, entre em contato com a Oficina da Aprovação, que é o nosso grande parceiro. Então, já agradecer já. Depois eu converso lá com o Ronaldo, converso com o Vitor, converso com o João, né, que o pessoal que gere a oficina. Né? Fiz uma porção de convite aqui para Fernanda e agora eu vou ter que bancar agora. O pessoal vai ter que aceitar. Entre em contato lá no site da Oficina da Aprovação, tá? Mande mensagem lá para os consultores de vendas, tá? E chame a gente no Instagram, mande mensagem. Vocês têm como encontrar a gente de forma facilitada, beleza? Então, até o próximo episódio. Conto com a sua presença.